23, Gabriel Risso. No meio-campo, 5, Dudu Vieira, 8, Emerson Santos e 21, Ramon, além de 10, Elvis. No ataque, Matheus Regis com a 77 e Gabriel Novaes com a 35, o time comandado por João Brigatti. O Coxa que volta para a Série B do Campeonato Brasileiro após 2 anos na principal divisão do futebol brasileiro. O Coxa entra em campo para enfrentar a Ponte com 72, Pedro Morisco, Natanael 16, 5, Maurício Antônio, 26, Bruno Melo e 83, Jamerson. Morelli 40, 33, Vini Paulista, 10, Matheus Friso. No ataque, 22, Figueiredo, 33, David e 9, Leandro Damião, o time do técnico Guto Ferreira. A arbitragem do jogo. Emerson Ricardo de Almeida Andrade, da Bahia, apita o jogo. O assistente 1 é o Edivan de Oliveira Pereira. E a assistente 2, Patrícia dos Reis do Nascimento. No VAR, no árbitro de vídeo, Daniel do Espírito Santo Barro. Faltam 3 minutos para a bola rolar no Moisés Lucarelli. Você conferiu as escalações com o Antônio Lupe. Quem vence? A Ponte? Quem vai vencer o Coxa? A Ponte Preta chega para essa partida com uma vitória, 2 empates e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Do outro lado, o Coxa vem de uma série de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, analisando os últimos 5 jogos, é claro, que envolve também o campeonato estadual, envolve aí o que cada um estava disputando nas últimas 5 partidas. Vai começar mais uma Série B do Campeonato Brasileiro. Alô, Carlão de Freitas, comentarista do Futebol Globo CBN. Mais uma Série B pra conta aí, tá começando a competição nacional de acesso, que é a mais disputada do mundo, hein, Carlão? Boa noite, boa tarde pra você. Boa tarde, boa noite, Eliel Almeida. Boa tarde, boa noite ao ouvinte Ponte Pretana, ao ouvinte CBN. Jogo difícil pra Ponte, enfrenta o Coritiba, que podemos colocar como um dos candidatos, embora não seja um Coritiba de outros anos, né? Um Coritiba pouco estrelado, mas sob o comando do técnico Guto Ferreira. A Ponte que vem com novidades, principalmente no sistema defensivo. Joilson e Sérgio Rafael está pintando um novo casamento, né, no sistema defensivo, e a gente espera que a Ponte possa corresponder às expectativas e fazer uma Série B, no mínimo, mais tranquila que a anterior, meu caro Eliel Almeida. Ah, mas com certeza é isso que o torcedor ponte pretano espera. Percebo já a presença do público. Um domingo de outono brasileiro no Moisés Lucarelli, um domingo de céu claro, sem ameaça de chuva, um domingo de prenúncio de muito ziriguidum, hein, meu caro Carlos Cabela? Boa noite pra você, grande Série B pra você, aquele abraço, hein? Boa noite para você também, Eliel. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na CBN Campinas. 25 graus aqui nesse começo de noite, domingão, aqui no Moisés Lucarelli. Claro, esperamos muitos ziriguiduns pro lado campineiro, meu caro Eliel Almeida. Daqui a pouco vem aí o Carlos Cabela para trazer as informações para você que tá ligado no jogo, acompanha o jogo pelo Futebol Globo CBN, pelos 99,1. A bola vai rolar já já. Antes eu informo você que a Série B já começou na sexta-feira. Botafogo de Ribeirão Preto e América ficaram no 1-1, Novo Horizontino bateu o CRB por 2-1, jogo que aconteceu também na sexta-feira. O Operário venceu o Avaí por 1-0 lá no Germano Kruger, e ainda já no fim de semana nós temos a Chapecoense para cima do Ituano 3-1, time de Itu que foi rebaixado no Paulistão, começa mal a Série B do Campeonato Brasileiro, e o Peixe, a grande estrela desta Série B, venceu o Paysandu por 2-0. Nós tivemos também o Sport ganhando do Amazonas fora de casa 3-2, e o Ceará que empatou com o Goiás pelo placar de 1-1. Estes os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Vai começar, 6 horas em ponto, vai começar o jogo no estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta está pronta, também o Coxa, o time de Curitiba, o Coxa está também definido, escalado, a bola no centro do gramado, vai começar com a macaca, então manda ver, Carlos Cabela, a partir de agora, a emoção inigualável do rádio na voz dele, titularíssimo do Futebol Globo CBN, é contigo, Carlos Cabela. Carlos Cabela. Legal, Eliel, obrigado pra você. Mais uma vez, uma ótima noite a todos aqueles que estão ligados e conectados aqui no futebol da CBN Campinas. A bola vai rolar aqui no Moisés Lucarelli pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Toque inicial pela equipe da Macaca, tudo pronto por conta do seu Emerson, árbitro dessa noite aqui no Majestoso. Apita o árbitro! A bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Ponte Preta, Coritiba. Opa, deixa comigo, a Macaca sai jogando pela primeira vez, mas o Luiz Felipe já deu uma espanada ali, né? Então o lançamento já joga direto para fora, arremesso semanal que favorece a equipe do Coxa pelo lado esquerdo. Bem à frente ali do Guto Ferreira, quem vai se ajeitando ali para fazer a cobrança é o Jamerson.
Camisa número 83, equipe do... Opa! Tá lisa a bola ali. Escapou da mão do Jamerson ali para fazer a cobrança do arremesso manual. Tá lá mais uma vez o Jamerson. Agora pede que alguém se apresente ali para recebimento. Ele toca lá na frente com o Friso. Tenta o toque da bola, vem brigando por ela na reposição de bola. A equipe da Macaca, quem chegava por baixo ali era o Dudu Vieira. Deu um tapa na bola, bola para fora, arremessa mais uma vez, que favorece a equipe da Macaca. Acabou onde, Eliel? Acabou lá no Barradão, viu, Cabelo? Vitória abriu 2-0, mas o Bahia buscou. Bahia 2, Vitória 2. Salvou um pouco o couro do Rogério Ceni, hein? Pois é, em um mês, 3 derrotas não dava, né, para a equipe do Vitória. Olha mais uma vez a Macaca no campo de ataque na pela esquerda, vem chegando a equipe da Ponte. Boa bola, linha de fundo, pintou cruzamento, vem para dentro da grande área, Dudu Vieira de cabeça, pega o goleiro! Morisco no meio do gol para fazer a defesa e botar ordem na casa do Coxa, Lupe. Depois de uma boa jogada pelo lado esquerdo, entre o Regis, Matheus Regis e Gabriel Risso, cruzou no segundo pau, Dudu Vieira, uma das caras novas da Macaca em campo, de cabeça no centro do gol, Morisco fez a defesa. 1 minuto e meio de bola rolando, sai trabalhando mais uma vez a equipe do Coxa, lado esquerdo quem recebe, domina, coloca no gramado é o Jamerson, ajeita a bola perto da canhota, Dudu Vieira tá na cobertura, bota o corpo à frente, briga pela bola, faz o desvio, joga para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Coxa. E o Jamerson vai lá para fazer a cobrança de novo. Segura direito essa bola aí, viu, Jamerson? Vai lá, procura alguém para fazer ali o passe. Ninguém se apresenta mais uma vez. Demora uma eternidade, ameaçou, parou, olhou, agora fez o arremesso. Joga a bola ali pela intermediária. Recebe de volta, ajeita na perna da canhota, recua. Lá no sistema defensivo com o Bruno Melo. Dá um tapa na bola lá pela direita com o Maurício Antônio. Ele ajeita a bola, busca ali alguém para o passe. Ninguém se apresenta, devolve pelo lado esquerdo com o Bruno Melo. Vai tocando a bola a equipe do Coritiba do campo defensivo. Despacha para o campo de ataque. Jamerson recebe do lado canhoto. Tem o tapa na bola ali pela intermediária. Que vem a Vini Paulista para fazer o domínio. Devolve lá no sistema defensivo mais uma vez com o Bruno Melo. Bola ali pela intermediária. Vai trabalhando a bola a equipe do Coritiba. Toda fechadinha ali pelo meio. A equipe da Ponte. Despacha a bola para o campo de ataque. Lançamento é feito lá para o Jamerson. No campo de ataque fez o domínio ali esquisito, mas deu certo. Porque o Dudu Vieira escorregou. Ele toca na bola, vem pela meia. Devolve ali pelo lado esquerdo, trabalhando com o Figueiredo. Tenta o lançamento, vem marcação para cima dele. A bola subiu, desceu. Quica no gramado, vai para fora. Era o Emerson Santos que chegava na cobertura ali. Momento que tem um show pirotécnico do lado de fora do Moisés Lucarelli. Você tá numa visão privilegiada aí, né, meu caro Lupe? Ah, com certeza. Fogos maravilhosos, né? Para a estreia da Ponte. Só espero para que seja festa e não confusão do lado de fora. Mas muitos fogos ali na entrada principal do estádio Moisés Lucarelli, o Cabela. 3 minutos passados, a Ponte vem para o campo de ataque, aperta a marcação lá na frente, que chegava por ali o Matheus Regis, apertando a marcação em cima do Maurício Antônio, aperta a marcação da saída de bola do Coxa, equipe da Ponte. Mais uma vez a bola recuada lá com o Maurício Antônio, o cara Carlão de frente, 3 minutos. Nesses 3 minutos, o cartão de visita da Ponte foi legal. Foi um cartão de visita interessante, jogada pelo lado esquerdo com o argentino, né? O cruzamento do Risso e a finalização do Dudu Vieira. O Coritiba fica um pouco mais com a bola, mostra que vai atacar muito pelo lado esquerdo com o Jamerson, conhecido nosso aqui dos tempos de Guarani, mas previsão de um bom jogo, Cabelo. Acredito até num jogo aberto. O Coritiba pela tradição, pela força e até pelo favoritismo de estar entre os 4 primeiros no final da Série B, e a Ponte Preta por jogar em casa e por ter se reforçado bem neste período de entre-safra. Cabela. Oi! E você percebeu que o menino Gé não está nem no banco de reservas. Ué. Já, com mais tempo, eu explico o porquê que o atacante não foi relacionado. Tá acabando a equipe do Coritiba lá pela direita, trabalhando lá com o Natanael, rola a bola pela intermediária com o Morelli, despacha aqui pelo lado esquerdo, trabalha mais uma vez Bruno Melo, bola passou por ele, o zagueirão correu atrás, para ficar com a bola dominada, tem marcação para cima dele, do Gabriel Novaes, a bola vai lá, do outro lado de novo, lá pela direita, vai trabalhando o Maurício Antônio, vai tocando a bola a equipe do Coritiba, vai buscando espaço para chegar no campo de ataque, a Ponte Preta fica toda fechada, vai de lançamento, e de lançamento nem sempre dá certo, né? Como esse, por exemplo, foi para fora, arremessou manual, que favorece a equipe do Macaca. 4,5, o primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. É a primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Primeira de 38, gente. Tem muito chão pela frente aí. Arremesso manual cobrado, vem bola para campo, pro campo de ataque. Gabriel Novaes faz o giro de corpo. Se dá bem com a bola dominada, vem pela meia, bola tocada. Chegou o Matheus. Mais uma vez ali, Matheus Regis. Brecou, olhou, levantou a cabeça, fez o break, ajeitou perto da direita, bateu pro gol. Foi para fora. A direita do Pedro Morisco, linha de fundo, só tiro de meta, mas acho que tinha que ter batido quando a bola sobrou para ele, viu, Lupe? E faltou comunicação, porque o Gabriel Novaes tinha a oportunidade de finalizar melhor a gol.
Matheus Regis, que também é uma cara nova, veio do São Bernardo, pertence ao Bernô, empréstimo com a Macaca até o fim da Série B. Se faltou comunicação, bem, manda o pessoal fazer um estágio aqui na CBN, aqui que a gente ensina a galera a comunicar, não é, Eliel Almeida? Tem gol aí, Eliel? Tem gol sim, viu, Cabela? Lá na Espanha, depois de avançar na Champions League, o Real Madrid venceu o Clássico. Bellingham, no último minuto, Real Madrid 3, Barcelona 2. 5,5. É o primeiro tempo de bola rolando, tá 0-0 o placar do jogo. O jogo tá parado, tem uma falta pro Coritiba no campo defensivo. O Coxa não tem muita pressa não, né, Lupe? Sem pressa nenhuma, né? Não, sem pressa nenhuma. Coritiba, que vem de um rebaixamento da Série A para a Série B e uma temporada muito ruim. Foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil e eliminado antes da final no Campeonato Paranaense pelo Maringá. Vem bola para o campo de ataque do Coritiba, mais uma vez o desvio foi feito, quem chegava para fazer o desvio foi o Risso. Bola para fora, arremesso semanal para o Coxa lá pela direita. Bola tá para fora e o Eliel tá pedindo passagem. Fala aí, Eliel. Série C do Campeonato Brasileiro, Cabela, o representante paulista São Bernardo vai vencendo o Náutico. Gol agora, Silvinho de pênalti. São Bernardo 1, Náutico 0. A outra representante paulista Ferroviária joga amanhã às 8 da noite contra o ABC. Bola tocada para fora, arremesso semanal, mais uma vez que favorece a equipe do Coritiba, lá pela direita, quem vai se ajeitando é o Natanael para fazer a cobrança, hein? Vem bola para a grande área, faz o arremesso ali na entrada, a grande área chega para fazer o corte, rasga por baixo, dá um bico na bola, o zagueirão da Macaca, bota a bola para fora, arremesso semanal, mais uma vez que favorece a equipe do Coxa. Lá pela direita vai se ajeitando mais uma vez o Natanael, lá pela direita, faz o arremesso curtinho do lado, vai buscar a bola, o Friso, faz o domínio, tenta girar o corpo, sai com bola e tudo, fica reclamando do escanteio ali para dona Patrícia dos Reis. Briga ali, bate boca com ela, mas só foi tiro de meta, viu, Lupe? E o lance estava muito perto, né, da assistente número 2, a Patrícia dos Reis do Nascimento, do estado da Bahia. Ela imediatamente marcou o tiro de meta a favor da Macaca. Daqui a pouquinho o Lupe vai contar pra nós por que o Gé não tá nem no banco, hein? Torcedor da Macaca, fica ligado aí, aumenta o volume do somzão da CBN Campinas aí. Tá acabando a equipe do Coxa mais uma vez na recuperação, campo defensivo, sai trabalhando ali pela intermediária com o Morelli, toca na bola, faz o passe pelo Jamerson, lado esquerdo para fazer o domínio. Levanta a cabeça, briga, olha de um lado, de outro, recua lá com o Orisco, o goleiro, ajeita a bola, aperta a direita, de longe o Novaes vai acompanhando, ele toca na bola para o Maurício Antônio, lá do lado direito. 7 minutos e meio deste primeiro tempo, tá 0-0 placar do jogo. Vai tocando, caminhando com a bola a equipe do Coxa. O Novaes vai para cima ali do Melo, do Maurício Antônio, aperta a marcação, vai lá, aperta, chega mais uma vez por baixo. O corte feito, evita a saída, toca na bola, vem pelo meio, Morelli devolve o lado esquerdo, sai trabalhando com o Bruno Melo, para a equipe do Coxa, domina, aperta a canhota, devolve ali pela meia, trabalha a bola, saída mais uma vez com o Morelli, a equipe do Coxa, não tapa na bola, Natanael recebeu, dominou, fez a enfiada lá pela direita, toca na bola, devolve lá na linha de fundo, vem buscar, ficou com ela, livre de marcação, na diagonal, invadiu a grande área, bateu cruzado, rasteiro, Emerson Santos, chega por baixo para fazer o corte, ele dá um picão na bola, a bola bate em cima do atacante, vai para fora, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca, falhou a zaga da Ponte lá pela direita, hein, meu caro Lupe? E o Matheus Regis reclama com o assistente que sofreu uma falta, mas que não foi aplicada. Ele reclama muito, Matheus Regis, mas para sorte da Ponte, a bola foi pela linha de fundo, tiro de meta para o goleiro Pedro Rocha. Essa velocidade nas laterais da equipe do Coxa, tanto o Natanael por lá como o Jamerson, que a gente já conhece pelo lado esquerdo, Carlão. São as armas do Coritiba, e deixou muito claro, né? Sem dúvida, armas do desafogo, armas do contragolpe, a Ponte tem que estar muito esperta. Não achei falta não, achei um ombro a ombro ali que Matheus Regis vacilou e por pouco o Coritiba não abre o marcador. Toma cuidado com o Matheus Friso, né? Um velho conhecido nosso aqui de Série B de Campeonato Brasileiro, é o jogador que dita o ritmo. Tem o Leandro Damião, que é também um conhecido do futebol brasileiro, já defendeu a camisa amarelinha, então é um bom time, a Ponte tem que ficar esperta. 9 passados em primeiro tempo, vem Macaca para o campo de ataque lá pela esquerda, pinta o cruzamento, vem bola para a área, no bate, remate, a sobra de bola pela intermediária, Friso fica com ela, já toca na bola, sai trabalhando mais uma vez para a equipe do Coritiba, que vem para o campo de ataque com o Matheus Friso, ele tentar fazer o break, acaba caindo, sai com bola e tudo, arremesso manual que favorece a equipe da Macaca, tem arremesso ali mais uma vez, e de novo o Friso fica reclamando uma marcação, queria falta aí, viu, Lupe? Eu achei que não foi nada, foi na disputa. E o mais interessante que foi na frente do quarto árbitro, próximo do assistente 1 e longe do árbitro. E foi o árbitro que assumiu a bronca, marcou o arremesso lateral para Macaca, achei lance normal. O quarto árbitro da lateral do campo aqui parece que ele tá com calça de dinamissa, né? É diferente, Deus, né, Lupe? Vê Jesus. Menino bom, né? A famosa roupa de ir. Toca a bola, a equipe da Macaca, entrada da área, Novaes dominou, colocou no gramado, o árbitro pega uma falta. Falta do Gabriel Novaes ali na meia-lua da grande área.
Olha, eu não vi se ele usou o braço para deslocar o marcador ali não, viu, Lupe? Eu vi. Ah, Ele fez a carga por trás do Bruno Melo, camisa número 26, para girar o corpo e impediu a presença aí do Bruno Melo para tentar a jogada. O árbitro estava muito perto, na minha opinião, falta do Novaes. vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol da CBN Campinas. 10 minutos e meio de bola rolando. O primeiro tempo de jogo, primeira rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Jogão que você confere aqui com o somzão da CBN Campinas. E o placar está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Coritiba. 0 também para a equipe do Coxa, Eliel. Central da bola. O técnico Luiz Ibel Dias chegou hoje cedo a São Paulo, estreia no comando da equipe tricolor na quinta-feira contra o Barcelona de Guayaquil. Milton Cruz treina o São Paulo já contra o Atlético Goianiense. Uma falta anotada agora em cima do Gabriel Novaes. Na verdade, tomou um pescoção ali, viu, Lupe? Foi um lance muito parecido com a falta que o Novaes fez no Bruno Melo. E agora foi ao contrário, só que dessa vez o Bruno Melo leva o cartão amarelo. Bruno Melo, camisa número 26, recebe o primeiro cartão amarelo do Coritiba na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Dudu Vieira bate boca ali no meio com o Morelli. Os dois batem boca ali no meio, na frente da grande área ali. Agora tá tudo certo ali. Ficou o dito pelo não dito, mas estavam batendo boca ali os dois jogadores, tanto do Dudu Vieira com o Morelli. Falta cobrada para a equipe da Ponte. Bola sobra com o Emerson Santos, já faz a abertura lá pela esquerda, que ele se apresenta para o campo de ataque. Ali é o Sérgio Rafael, despacha lá pelo lado esquerdo, faz a tabelinha. Mais uma vez, Matheus Reis para o domínio. Ele puxa ali pela intermediária, escapa bem da marcação, carrega na diagonal. Ele vem puxando a equipe da Ponte. Bola tocada, Dudu Vieira girou, bateu no braço, todo mundo pediu um pênalti. Novaes fica com ela, Ponte, se mantém no campo de ataque. Pintou cruzamento, vem bola na área, pingou no gramado, sobrou pelo lado direito com o Elvis, dominou de cavadinha, toca do lado, Luiz Felipe vem por ela. Chega Jamerson por baixo para fazer o quarto e bota para fora, escanteio, vai todo mundo para cima do seu Emerson Ricardo Baiano, árbitro do jogo, Lupe. A jogada foi muito rápida, mas eu fiquei com a sensação que o braço do Bruno Melo estava aberto dentro da área. O Eliel pode ver melhor a imagem, mas na minha opinião, Fora da área. fora da área. Mas bateu na mão, certo? Bateu na mão, seria pênalti se ele estivesse dentro da área. Nesse caso, o árbitro de vídeo VAR não pode ser acionado. Escanteio Ponte. Escanteio para Macaca, 12 minutos e meio. Elvis está na cobrança do esquinado, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá no meio da área. E continua a conversa com o árbitro já manda cobrar isso, já mandou cobrar o escanteio. Elvis está na cobrança, vai todo mundo lá para dentro da grande área. O Elvis está esperando o Matheus Reis chegar lá na área. Vai lá mais uma vez a cobrança. Elvis da cobrança, curtinho, Matheus Reis recebe da perna canhota, puxa do lado, carrega, linha de fundo, escapou bem da marcação, invadiu a área, bateu cruzado, no bate e rebate, é sobra de bola, bateu ali pelo meio, batida! Dividido! Camisa número 13, a 13 minutos deste primeiro tempo, abre o placar aqui no Moisés Lucarelli, um bate e rebate danado no meio da área, sobrou pro Joilson, ele enfiou o pé na cara da bola, mandou pro fundo do gol, abre o placar, deu Ziriguidu no comecinho aqui no Majestoso, pra Ponte, nada pra equipe do Coritiba, Lupe! E quem disse que escanteio curto não vira nada? Cruzamento do Matheus Regis, depois de um escanteio curto cobrado pelo Elvis. A bola ficou viva dentro da pequena área e o Joilson meio que torto, atrapalhado, mas pegou forte na bola, estufou a rede do Morisco que nada pôde fazer. O primeiro gol da Série B da Macaca é de um zagueiro. Joilson manda pra rede, tá no placar do Moisés Lucarelli, Ponte 1, Coxa 0. Vem Coxa pro campo de ataque, lançamento feito lá pelo meio da área, chega, zaga da Ponte, rasga do bico da bola, joga pra fora, Carlão de Freitas, 1-0, a Ponte tá na frente, Carlão. A jogada inteligente do Elvis e do Matheus Regis, principalmente do Matheus, que teve a personalidade para fazer a jogada individual pelo lado direito, colocou na área, e a bola ficou pererecando, ficou viva e sobrou pro Joilson. Bom para um cara que está estreando, ganha em confiança e pode aí ser um bom valor para a Ponte na Série B. 14 minutos e 50, oi. Rapidinho então, para quem ligou o rádio agora, já não está no banco. O atacante esteve na mira do Santos, mas a negociação não logrou êxito.
Insatisfeito, uma reunião aconteceu no último sábado com o fechamento da janela e ficou decidido que para esse primeiro jogo o Gé não seria relacionado e foi isso que aconteceu. Daí, portanto, a explicação por que o Gé não está no banco de reservas nessa noite aqui no Moisés Lucarelli. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. 15 minutos e meio de bola rolando, 1-0, a ponte está ganhando, vem bola para o campo de ataque do Coxa, sobe Dodô Vieira para fazer o quarta bola aqui no gramado, sobe, desce, briga por ela ali o Elvis, toca na bola, sobra com o Novaes, ele tenta a finta, a marcação foi para cima dele, desviaram a bola dele, ela sobra lá no sistema defensivo com o Bruno Melo, já faz a ligação com o Maurício Antônio, sai trabalhando mais uma vez a equipe do Coxa, buscando o campo de ataque, são 15 minutos e 50 deste primeiro tempo, está 1-0, a ponte ganha, gol do Joilson, a 13 deste primeiro tempo, agora 1-0, a ponte está na frente, faz a festa o torcedor que vem bom número nessa noite, aqui para o Moisés Lucarelli. Coxa no campo de ataque, lançamento feito lá pela ponta direita, Natanael chega na bola, chega também por baixo para fazer o quarto zaga, ponte pretenda, bota para fora, escanteia para o Coxa lá pela direita, Lupe. Agora sim, o primeiro escanteio do Coritiba no jogo, depois de uma tentativa de cruzamento não bem sucedida, o Coxa ganha escanteio. É pelo lado direito, aquele ali é o Friso, camisa 10 na bola. Vai se ajeitando lá o Friso para fazer o levantamento, bola para dentro da grande área, hein? Tá todo mundo na área, Friso na cobrança de perna, canhota, autoriza o árbitro, pintou o levantamento pelo meio, sobe a zaga da ponte, no bate e rebate, a bola volta pelo meio, chega o zagueirão da Macaca para fazer o corte mais uma vez, a bola foi tirada, o Emerson Santos chega rasgando por baixo, a bola sobra pelo meio do caminho, mais uma vez com a equipe do Coxa, que vai se mantendo no campo de ataque, bola recuada, começa de novo ali pelo ciclo central do gramado com o Jamerson, ajeita a bola, recua, atrás com o Pedro Morisco para começar de novo. Agora, Carlão, 17 minutos deste primeiro tempo. Depois desse gol da Ponte, a gente começa a analisar e olhar a Ponte Preta como está jogando. É outro time da Ponte Preta. Tem nada a ver com aquela Macaca, nem do ano passado e nem do Campeonato É um Paulista. time mais leve, né, Cabelo? Um time com meio campo que chega. Pode ver, ó, Dudu Vieira atua pelo lado direito, já chegou, já deu finalização. O próprio Emerson Santos vai segurando ali, o Ramon articulando. O Elvis joga um pouco mais solto, né? A Ponte joga com duas linhas de 4, o Elvis liberado no meio campo e o Gabriel Novaes como o último homem realmente de ataque e os dois funcionando pelos lados, né? Matheus Regis trabalhando muito pelo lado esquerdo e o próprio Dudu Vieira, né? Jogando pelo meio campo na parte defensiva, mas ajudando muito aqui pelo lado direito. 17 minutos e 40 de bola rolando o primeiro tempo. Aperta a marcação, a equipe da Ponte na roubada de bola, a bola vem pelo meio. Na bola espirrada, na bola esticada, o Ramon chegou atrasado ali, cometeu a falta, vai tomar cartão, né, Lupe? Primeiro cartão da Ponte na Série B, camisa 21, Ramon. Fez o carrinho por trás, amarelado, camisa 21 da Macaca. Aí, portanto, chegou atrasado no lance, cometeu a falta, o jogo está parado, é falta para o Coritiba no sistema defensivo. Na cobrança ali, o Maurício Antônio. Toca a bola, faz o domínio mais uma vez para trabalhar. A equipe do Coxa na saída, vem ali pela meia, trabalhando a saída com o Figueiredo, faz a finta, pede a falta, o árbitro anota, é falta. É falta que favorece a equipe do Coxa ali no círculo central do campo. Vai se ajeitando ali mais uma vez para a cobrança. O Vini Paulista, toca na bola, lá do outro lado trabalha com o Maurício Antônio, é nome de ator mexicano. Sim. Cabela, você leu meus pensamentos. Eu estava esperando o momento certo, o momento pontual da transmissão para eu chamar a atenção com relação ao Maurício Antônio. Maurício Antônio, narrador adora nome composto dessa Aquelas maneira. novelas Maria do Bairro, né? É, verdade, cara. Podia ser Mauricião, né? Zagueiro, né, Lupe? Ou Tonhão, né? Ou Tonhão, né? Tonhão, pode ser Tonhão também. O Mal. Cabela, teve um Mauricinho que fez sucesso em Ribeirão, hein? Sim, que era atacante, rápido pra caramba, né, Leão? É verdade, baixinho, bom de bola. Tá acabando a equipe do Coritiba, vem pro campo de ataque, trabalhando ali pelo meio com o Morelli. Faz a abertura lá pela direita, vai trabalhando, vai tentando o Coxa chegar no campo de ataque, vem por baixo o Matheus. O Matheus Regis faz o corte, joga em cima do marcador, bola vai pra fora, reveste Manuel, que favorece a equipe da Macaca, pois não. Só uma outra informação, porque é uma Ponte repaginada para a Série B. Esse Emerson Santos que está em campo, camisa 8, é o antigo. O outro Emerson Santos, que agora vai ser só Emerson. Segura aí porque vem Macaca, aperta, Morisco, chega por baixo. Uma bola mal recuada ali pela equipe do Coxa, que vem para o campo de ataque, lá pelo lado direito com o Friso, cruzamento na área. Pedro Rocha, pode completar aí agora, meu caro Lupe. O Emerson Santos, que veio da Inter de Limeira, aquele que passou pelo Palmeiras, Botafogo, Internacional, e que foi a última contratação anunciada pela Ponte, e que vai utilizar apenas o nome de Emerson, não foi relacionado para o jogo, porque chegou por último, ainda passa por um trabalho físico, mas deve ser relacionado para o próximo jogo contra o Goiás, fora de casa.
Joilson tá caído, autor do gol, o zagueiro da Ponte Preta tá caído, vai se levantando lá, mas tá mancando, Lupe. Tá mancando, mas fez gol, né? Tá com moral. Agora ele apontou ali pro Pedrão, deve continuar no jogo ali, faz o sinal mostrando o gol. Aparentemente tá tudo bem com ele. Não é não. É o Sérgio Rafael, hein? É o Sérgio Rafael, já fez sinal de negativo com a mão. Já vai deixar o campo, vai ter que mexer o Brigatti. Não vai dar não, já deixou o campo lá. Não vai dar pra ele não, Ponte já vai perdendo o zagueiro aí. Aquele casamento que o Carlão falou no começo durou 20 minutos apenas, viu, Carlão? Pelo jeito. Ruim, né, Cabela? Ruim até porque um dos integrantes da zaga acabou marcando o gol. O Joilson, Sérgio Rafael fazia uma boa partida. Está em plena temporada, né? Estava com o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca e acho que é a famosa lesão muscular, o que tem sido uma rotina, né, Cabela? Todo jogo tem um cara que sai com lesão muscular. Parece que vai tentar, né? Vai voltar. Vai tentar, pelo menos. O Edson tá no aquecimento, mas pelo que faz o sinal com o braço, o Sérgio Rafael vai voltar. Tá ali o Sérgio Rafael pedindo passagem para voltar pro gramado. Vem mais uma vez a equipe do Coxa. Friso, lado esquerdo, faz de domínio. Domina a bola, toca do lado, Jamerson vem buscar o jogo, devolve no sistema defensivo, trabalha com Bruno Melo, que vem para o campo de ataque, na perna canhota, rola pelo ciclo central do gramado, com Maurício Antônio, ajeita a bola, aperta a direita, já entrou no pique ali o Sérgio Rafael, parece que tá tudo bem com ele, vem bola para o campo de ataque, bola rolada, ali pelo intermediário, do bate, no passe feito, tabelinha, bola rolada, chegou mais uma vez com o Vini Paulista, ele domina, gira o corpo, protege bem a bola, já rola com o Jamerson pela meia esquerda, ajeita a bola, aperta a canhota, Friso, recebe, reita, lateral do campo, lado esquerdo, cavadinha, passa na grande área, Leandro Damião de cabeça, fez desvio ali pelo meio, sai Pedro Rocha do gol. Para fazer a defesa e botar ordem na casa da equipe da Macaco, um recuo esquisito ali, viu, Lupe? E acho que faltou comunicação também no sistema defensivo da Ponte Preta, mas um toque de cabeça sutil para o Pedro sair do gol e fazer a defesa. Macaca vence, 1-0, Joilson, zagueiro, foi quem marcou. Girando o tempo em placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 22 passados e bola rolando o primeiro tempo do jogo aqui, Moisés Lucarelli, primeira rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Você está acompanhando, vitória da Macaca, placar tá desse jeito, ó. Ponte Preta. Que vem para o campo de ataque lá pelo lado esquerdo, toque feito para começar de novo a equipe da Ponte ali, parou o ataque que seria rápido. A Ponte tem Joilson. Coritiba não tem nada, meu caro Eliel Almeida. Mais cedo em outro clássico gigante, mas agora nas Américas, o Boca venceu o River 3-2 para o time argentino. E ontem, pelo Campeonato Brasileiro, antes que eu me esqueça, Bragantino 1, Corinthians 0. Pode esquecer. Pode esquecer, viu, Eliel? Pode esquecer, não precisa falar de novo. Já falou uma vez, tá bom, viu? Mas o ouvinte quer saber, Cabela. Tá. Vamos chegando a 23 minutos deste primeiro tempo. 1-0, a Macaca tá ganhando. Aqui no Moisés Lucarelli, na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro, vai tocando a bola aqui do Coritiba. Lá na direita, quem recebe é o Natanael. Para fazer o domínio, pisa na bola, levanta a cabeça, devolve ali com o Maurício Antônio. Ele faz o domínio, aperta a canhota, busca de um lado, olha do outro. Lado esquerdo tem o Bruno Melo, tem o Natanael lá pela direita, o Natanael quem recebe. Ali pela intermediária, no círculo central do gramado, o Vini Paulista sozinho, já pediu a bola 3 vezes ali, ó. Ninguém passou para ele. Natanael faz o domínio, devolve lado direito para sair trabalhando mais uma vez a equipe do Coritiba que vem para o campo de ataque, faz a tabelinha. O Figueiredo lá do lado direito. Recua mais uma vez com o Natanael para tocar de novo ali. Natanael fez o passe no meio, trabalha com o Figueiredo, devolve Natanael, ponte toda fechada ali pelo meio. Curitiba tentando buscar um espaço, encontra o Jamerson aberto pelo lado esquerdo, faz o domínio no peito. E quando fez o passe, Dudu Vieira agradeceu. Presentaço, Dudu Vieira recebeu, dominou, já dá um tapa na bola ali pro Elvis, que de 3 dedos faz o lançamento na ponta canhota, por ali com o Matheus Regis, recebeu Regis, dominou, vem pela meia, trabalhou, puxou ali pela diagonal, recua, ele intermediária mais uma vez trabalhando a equipe com o Emerson Santos, a equipe da Macaca, Luiz Felipe recebe, faz o passe com o Dudu Vieira, o Jamerson vai pra cima dele, comete falta. Dudu Vieira tem vontade, a vontade do Dudu Vieira para chegar na bola é gigantesca, né? Se ele cometeu falta, viu, Lupe? Foi falta em cima do Jamerson, lateral esquerdo, que conhece bem a cidade, passou pelo Guarani antes de defender o Coritiba. E a passagem do Jamerson no Guarani foi muito boa, né, Carlão? Foi boa. O Guarani conseguiu vender, né? Negociar o Jamerson. O próprio São Paulo tinha interesse, mas o Coritiba levou a melhor. No Coxa ainda tá demorando, né? Já tá aí uma temporada e meia com a camisa do Coritiba, mas ainda não engrenou. Não é aquele Jamerson dos tempos de Campinas. Matheus Friso faz o domínio, tenta a tabela com o Jamerson, recebe de volta, fez o passe, vem buscar o jogo. Figueiredo já faz o domínio, devolve na ponta canhota para o Jamerson, mas nem que ele tivesse um motorzinho.
Nem que tivesse um V8 ali, ele chegava nessa bola, viu, Lupe? 25 minutos deste primeiro tempo, tá 1-0, a Macaca tá ganhando. Uma esfriada do jogo, Carlão, ou o Coxa se ajeitou em campo? A Ponte abaixou um pouco o ritmo, né? Joga um pouco mais atrás da linha da bola, tenta explorar a velocidade do Matheus Regis nas saídas. Falta um pouquinho uma ultrapassagem do Luiz Felipe. Agora estava construindo um contra-ataque muito bom, mas o Ramon acabou errando o passe. Teve também essa oportunidade agora com o Dudu Vieira, né? Seria prudente, Cabelo, a Ponte ficar um pouco mais com a bola no ataque, né? Para dar um desafogo para a defesa, porque o Curitiba pressiona de certa maneira. Matheus Regis ganha a dividida, vem ali pela meia esquerda carregando, brecou, olhou do lado, Ramon se apresentou, devolve para o Risso, apertou na ponta canhota, fez o passe ali pela meia, mais uma vez chega Matheus Regis, tenta girar dentro da grande área, chega por baixo o zagueiro para fazer o corte, sobra de bola com Morelli, devolve lá atrás para começar com o Natanael, que despacha para o campo de ataque, lançamento foi feito lá pela direita, o David tenta fazer o domínio, quem chega mais uma vez é a Macaca para fazer o corte, sobra de bola com o Risso, devolve lá com o Ramon, ajeita a bola, aperta a canhota, lançamento foi feito para quem? Só se for para você aí, viu, Lupe? Mas não foi um lançamento, não. Foi uma cobrança de tiro de meta do Ramon pro camisa 77, Matheus Regis. E como o Matheus Regis é parecido com o Gabriel Risso. Eles são idênticos. Mesmo tipo de penteado, mesmo biotipo. Olha, incrível. Confunde, hein, Cabela? É daí, né? Você imagina daqui, né? Vem mais uma vez o Coxa no ataque, Pedro Rocha, saiu errado, goleiro, sobra de bola ali pela intermediária, vem Dudu Vieira, toca na bola, Luiz Felipe, sai driblando todo mundo ali, Luiz Felipe, vem pela intermediária, Preca, toca na bola, faz a abertura, lá com o Matheus Regis, lado esquerdo, brigando por ela, o árbitro para, pega uma falta. Ele esperava vantagem, a Ponte não teve vantagem, a falta em cima do Luiz Felipe, quando saía lá de trás, que nem um malucão lá, viu, Lupe? Ele esperou a vantagem não veio. Falta para Macaca no campo de defesa, Sérgio Rafael. Aparentemente está tudo bem com ele, já coloca a bola em jogo. Toca a bola mais uma vez, Luiz Felipe, para fazer o domínio na frente do Friso. O Friso devolve lá com o Joilson, autor do gol, já rola com o Sérgio Rafael, lá do lado esquerdo, deu um tapa na bola para o Risso, faz o domínio Risso, devolve ali pela chegada do Ramon, mais uma vez no campo de ataque, tem marcação em cima dele do Vini Paulista. Bola foi para fora, arremesso Manoel, favorece a equipe da Macaca, lá para a esquerda, a ponta vai chegando de novo, vem para o campo de ataque a equipe da Macaca. O árbitro deu a falta, é isso? Falta. Deu a falta ali já cobrada pelo Risso. Devolve lá com o Sérgio Rafael para fazer a cobrança. Toca na bola mais uma vez a equipe da Macaca. Bom público aqui nessa noite de domingão na estreia da Ponte na Série B, né, Carlão? Bom público, não? Sim, é só aquela ferradura ali na entrada monumental do estádio Moisés Lucarelli está um pouco mais vazia, mas ali onde está a torcida jovem, o pessoal da arquibancada muito cheio. Aqui eu não tenho a condição de ver, mas acredito que está uma boa presença de público, já confirma o nosso grande Naldo Araújo. Olha o Coxa, sai jogando errado a equipe da Ponte, briga por ela, vem por baixo o Emerson Santos no pé de ferro, leva melhor, a bola vai sobrando lá com o Matheus Regis, devolve no Risso, Risso rola a bola de novo com Emerson Santos, protege a bola, a marcação vai para cima dele do Figueiredo, rouba a bola, toca na frente, Leandro Damião saiu na cara do Pedro Rocha, faz a defesa, faz a cobertura na hora H ali para sair jogando para a equipe da Macaca, toca na bola de novo com o Elvis, chega do lance, fez a rolada de bola ali pela intermediária com o Dudu Vieira, já dá um tapa na bola pela direita, vem Luiz Felipe que breca, olha, levanta a cabeça, devolve, Dudu Vieira fica com ela, vem do lado o Elvis, o maestro da equipe da Macaca vai tentando organizar a saída de bola da Ponte, bota na frente pro Luiz Felipe, ele puxa pela meia, toca na bola, sobra com o Elvis, de 3 dedos, lançamento é feito lá na ponta canhota, Matheus Regis no peito, domina, coloca no gramado, tenta a devolução, fez a tabela com o zagueiro, briga pela bola, faz o cruzamento, sobe a bandeira, impedimento estava sendo marcado no ataque da Macaca, viu, Lupe? Foi do camisa número 77, do Matheus Regis. Quando ele fez o cruzamento, tentou de novo e aí o assistente viu que ele concluiu a jogada e marcou o impedimento e Ponte vem pro ataque. Toca a bola na equipe da Ponte, parece que a Ponte, o Carlão comentou agora que a Ponte deu uma baixada, parece que está tentando erguer de novo, né, Carlão? Erguer de novo, só que precisa errar menos passes, né? Teve aquela bola do Emerson Santos que quase origina em gol do Curitiba, né? Que o Figueiredo roubou e lançou o Leandro Damião. Há uns 5 anos atrás o Leandro Damião pegaria aquela bola. Hoje já com 34 não pega mais, mas tem que tomar cuidado, valorizar a posse de bola, evitar os erros. Quanto? 5? Ele tá com 34, com uns 29 acho que não pegava, né? Há uns 15 anos atrás.
Pois é, na época que a lambreta funcionava melhor, né? É mais ou menos isso. Toca a bola a equipe da Macaca ali pela meia. Vem com o Emerson Santos, já faz o lançamento lá na ponta canhota de novo com o Matheus Reis, que recebe a bola, domina o craque do gramado. O Richo está passando por ele. Ele faz de domínio, liga o Richo lá na ponta canhota, devolve ali pela meia com o Ramon que chega, devolve. Richo fica com ela, prepara o cruzamento. Agora rola com o Elvis, faz de domínio ali pela meia esquerda. Ele vem buscando o passe, alguém para chegar ali. Ninguém se apresenta para fazer o recebimento. Ele volta, começa de novo lá com o Sérgio Rafael. Toca da bola para o Joilson. Todo o time da Ponte Preta no campo de ataque, só tem lá atrás o Pedro Rocha. Pintou o lançamento na ponta direita. Luiz Felipe tenta fazer o passe ali com o peito. Chega Jamerson para fazer o corte. Dudu Vieira. O bate de novo na raça para fazer o corte. Esse lance do Dudu Vieira já é a segunda vez que ele faz. É a cara do torcedor Ponte Pretano, viu, Lupe? Parece que a Ponte marcou um gol, né, Cabela? Quando o jogador dá um carrinho, dá um desarme. E o Dudu Vieira já fez 2 desarmes no jogo. A torcida comemora como se fosse um gol. E ele sempre... que a gente viu os jogos do Dudu Vieira, sempre foi com essa raça toda, né, Carlão? Sempre foi brigador, mesmo no Santo André, na última temporada ou no último Paulistão. Santo André muito mal, mas o Dudu Vieira sempre se desdobrou em campo. Olha o Figueiredo, rapaz. O Figueiredo tentou de longe ali, só que ela foi para longe do gol. Só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Chegamos a 31 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, primeira rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Aqui no Moisés Lucarelli. O placar está assim, ó. Ponte Preta. 1 para Macaca, 13. Joilson marcou. Coritiba. Nada para a equipe do Coxa, Eliel. Central da bola. Pois é, Cabela, e nesta madrugada, Verstappen riscou mais uma etapa da sua categoria que não tinha vencido ainda. GP de Xangai, o circuito da China. 58ª vitória do holandês. O pódio ainda teve Lando Norris em segundo e Sérgio Pérez em terceiro. Futebol Globo CBN. 31,5. 1-0 a Ponte está ganhando o primeiro tempo do jogo. Você está acompanhando aqui no futebol da CBN Campinas. Tem muito futebol ainda, hein? Amanhã tem mais para você aqui na jornada esportiva do futebol da CBN Campinas. Trabalha mais uma vez Natanael com ela, faz de domínio, carrega a bola, vem na diagonal ali buscando espaço. Ninguém se apresenta, Matheus Reis aperta, ele toca na bola lá pela direita, trabalha a série bola lá com o David, ele vem pelo meio, toca bem o lance, vem carregando a equipe do Coxa, chega por baixo para fazer o corte no primeiro lance. O Emerson começou. Sobra de bola com o Vini Paulista, ele devolve lá pela direita com o Friso, carrega a equipe do Coxa, breca, puxa pela perna canhota ali pela meia, soltou a bomba, bateu em cima do companheiro, não, bateu em cima do jogador da Macaca, foi para fora, escanteio para a equipe do Coxa, Lupe. Matheus Friso, aquele que mesmo com o rebaixamento da equipe do Tombense, foi um dos destaques da Série B. Arriscou de longe, a bola desviou no jogador da Macaca, ganha escanteio Coxa. Vai se ajeitando lá o Matheus Friso para o cruzamento da bola. Terceiro escanteio do jogo, segundo para a equipe do Coxa. Friso da cobrança do esquinado, lá pela ponta direita, vem bola para a grande área. Pintou o levantamento na segunda trave de cabeça, desviou ali pelo meio. Chega a zaga pela ponte para fazer o quarto tiro, o perigo de lá. Ele é Almeida, diga aí. Começou em Goiânia, viu, Cabela? Atlético Goianiense e São Paulo, primeiros minutos 0-0. 32,50, 1-0 a Ponte ganha. Bola recuada ali pelo meio do meio campo. Jamerson recuou lá pro Pedro Morisco. O goleiro da equipe do Coxa sai aqui na intermediária como se fosse um líbero, tentando organizar a equipe do Coxa. Tentando dar uma cara diferente ali para a equipe do Coxa. O Coxa, na verdade, não consegue escapar da marcação Ponte Pretana, né, Carlão? A marcação forte, né? As individualidades do Coritiba até aqui não estão funcionando. O Figueiredo, o próprio Matheus Friso, que estão buscando o jogo, mas estão sendo parados, contidos pela marcação da Ponte. Muito bem a Ponte, bem postada na defesa, quando sai forte nos contragolpes, principalmente pelo lado esquerdo. Sinto um pouco de falta das ultrapassagens do Luiz Felipe. Mesmo o grandalhão é um cara que tem um bom desafogo. Vem cruzamento para dentro da grande área. Luiz Felipe faz o corte, ela sobra ali pela intermediária. O David faz de domínio, carrega a equipe do Coxa, faz a abertura. Natanael devolve, David com ela, liga de fundo, tenta o cruzamento, bateu em cima do marcador, devolve mais uma vez a bola ali, ela volta com o Natanael, tenta a finta, marcação em cima dele do Richo. O Richo faz a proteção, fica com ela, protege a bola, vai para fora, arremesso não. É só tiro de meta, Lupe. Fez bem a proteção o argentino Gabriel Risso. A bola se perdeu pela linha de fundo. Último toque do jogador do Coritiba. Tiro de meta para Macaca. E olha que situação legal. O cronômetro no placar eletrônico do Moisés Lucarelli, ele é ao contrário. Ele começa com 45 e vai diminuindo. É a primeira vez que eu vejo isso, viu, Cabela? E quantos minutos faltam, Lupe? 11:30.
Toca a bola, a equipe do Coxa ali pela intermediária com o Morelli, já faz a abertura ali pela meia, quem vem buscar o jogo é o David, faz de domínio, Ramon vai pra cima dele, aperta a marcação, ele toca na bola, Nathanael fica com a bola dominada pela direita, rola a bola pelo meio com o Morelli, tem marcação do Emerson Santos pra cima dele, briga pela bola, a bola sobra de novo no sistema defensivo da equipe do Coxa, para começar tudo de novo, Bruno Melo, aqui pela esquerda ele toca na bola, fez o passe com o Jamerson, recebe Jamerson, domina, levanta a cabeça, o Friso tá ali pelo meio, tem o jogador da Macaca, acho que é o Emerson Santos, e diz não, é o Novaes. O Novaes desabou ali pela intermediária, tá caindo o jogador da Macaca, o árbitro para o jogo, viu, Lupe? E ele coloca ali a mão no braço esquerdo, um choque que teve com o jogador do Coritiba, levou a pior o atacante da Macaca. Com o auxílio do árbitro, ele vai levantando, mas vai deixar o campo. Gabriel Novaes vai caminhando ali lentamente, ou está sangrando, ou teve um problema um pouco mais sério ali, o camisa número 35 da Ponte Preta, Gabriel Novaes. E no momento que para o jogo, os jogadores da Ponte fazem uma rodinha ali, o Luiz Felipe, o Elvis, o Dudu Vieira e o Emerson Santos para conversar ali, Carlão. O Elvis posiciona a equipe, ele deu uma bronca ali no Risso, já viu? Vai pra lá, vai pro seu lado esquerdo lá, não vem atrapalhar aqui não. O Elvis é o comandante, né? O treinador dentro de campo, é o cara que tem aí uma ascendência muito forte sobre o grupo da Ponte. 35 minutos e 40, sai trabalhando mais uma vez, Nathanael para a equipe do Coxa, faz a abertura lá pela direita, Fangueiredo tá por ali, ele toca na frente do lançamento, era pro David que chega ao Risso para fazer o corte, domina, coloca no gramado, faz a tabelinha com o Ramon, recebe de volta, marcação encosta, ele bota no campo de ataque, lançamento feito, longe para ninguém, mas a bola acabou saindo antes do lançamento, o arremesso é manual que favorece a equipe do Coxa, tá tudo bem com o Novaes aí, né, Lupe? Ele pôs ali uma proteção no dedo da mão esquerda, um esparadrapo, o médico foi ali, olhou, e ele está em jogo, com uma proteção no dedo, mas está em campo. Qual dedo? Eu não posso te confirmar porque Médio. eu não tenho a informação. Médio. Médio? Sei não, hein? Você levantou a bola, hein, Cabela? Pois é, né? Essa história de dedo aqui não dá muito certo, viu? 36 minutos e meio. Primeiro tempo dá 1-0, a equipe da Macaca está ganhando. Bota a bola no campo de ataque, mais uma vez a equipe do Coxa. O David recebeu, dominou, devolveu com o Nathanael para começar de novo por Curitiba. Rola a bola ali pela intermediária. Trabalha o Maurício Antônio com ela, ajeita a bola perto direito. Vai buscando alguém para fazer o passe, ele vem para o campo de ataque, carrega, vem pela intermediária, marcação encosta, ele deu um tapa na bola, fez a abertura mais uma vez com o Figueiredo. Botou na frente, lançamento forte. O Leandro Damião estava lá na área, se esticou todo, mas não chegou na bola. Para sorte da Ponte, o Pedro Rocha estava lá, viu, Lupe? Para sorte da Ponte mesmo. Porque se o Damião domina a bola, dali ele não perde. A bola passou pelo atacante, camisa 9 do Coritiba, e ficou nos braços do Pedro Rocha. Já passamos de 37, sai jogando Macaca lá pela esquerda, por ali quem está jogando é o Sérgio Rafael de perto da canhota, já bota no campo de ataque, lançamento para ninguém, foi direto para fora, hein? Direto para fora, Carlão, e a gente vê que a Ponte Preta parece que está meio acuada ali, não consegue sair jogando, a marcação do Coritiba pelo meio parece que apertou a saída da Ponte. Funcionou e o Coritiba começou a jogar, né? Claro que não criou chances claras, o Pedro Rocha não fez nenhuma defesa mais importante, mas o Coritiba já fica um pouco mais com a bola, Cabelo, e o Coxa se aproveita, tem um espaço ali no lado esquerdo do meio campo da Ponte, o Ramon, o próprio Sérgio Rafael, o Risso também, há uma lacuna lá em que o Coritiba cria as principais oportunidades por aquele setor. Opa, tem gol saindo aí, o Léo vai contando para nós, fala aí, Léo. Gol no Rio de Janeiro. Júnior Santos abre o placar para o Botafogo. Botafogo 1, 6 minutos de jogo, Juventude 0. E o Coxa vai tocando a bola de novo no campo defensivo com Bruno Melo. Recebeu, dominou, fez o passe aqui, puxou na perna da canhota. Marcação do Elvis de longe, ele não tapa na bola. Jamerson recebe do lado esquerdo, tem a marcação do Luiz Felipe. Ele vai para a tabelinha ali com o Morelli. Recebe de volta o Jamerson lá na ponta canhota. Tenta a finta para cima do Luiz Felipe, Dudu Vieira. Bota o corpo à frente para fazer o corte, recebe falta. O jogo tá parado, é falta que favorece a equipe da Macaca no campo defensivo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Volta para a ponta, lá o Pedro Rocha para fazer a cobrança da Macaca. Estamos com 38,5 de tempo corrido. Quanto falta para acabar o primeiro tempo, hein, Lupe? 7 minutos e 10 segundos. Vem para o campo de ataque mais uma vez a equipe da Macaca. Sobe Jamerson de cabeça, escora o Friso, briga pela bola. O árbitro pega uma falta do Sérgio Rafael em cima do Leandro Damião, que fica caído ali. O Dudu Vieira olha para o banco, já pede departamento médico do Coritiba, mas não, o Leandro Damião tá levantando ali, parece que tá tudo bem com ele. Cabela, essa história do cronômetro, quando tá ganhando, eu acho que até vale a pena, né, o cronômetro. Agora, quando tá perdendo, né, não, se o time não tá pode fazer isso, não. psicologicamente atrapalha um pouquinho, né? E alguns desfibriladores em campo também, no caso, né? Tem que tomar cuidado quando o cronômetro é assim. Não só em campo. Não, não é só em campo, eu ia completar a frase, não deu tempo, não é só no campo, não. Perdão.
Você sabe que eu fiquei muito preocupado com essa inovação aí. Pois é. Vai ter que tirar um do campo para levar para outro lugar quando vier. Meu Deus do céu. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Agora, pensando por um outro lado, o cara que teve a ideia de colocar o cronômetro assim, acho que ele não é Ponte Preta não, viu, Lupe? E a gente precisa fazer uma apuração mais profunda do caso. Porque, olha, o japonês, por exemplo, que ele não tirou do placar lá, falta 5 minutos, japonês, calma aí. Olha lá, levantou o dedo, ele tá ligado, ele é nosso. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 40 minutos passados e bola rolando o primeiro tempo do jogo. Primeira rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 1 para Macaca. Joilson marcou a 13 desta primeira etapa. Coritiba. Nada para a equipe do Coxa, Eliel. Central da Bola. Pela Série B, o Bugre joga amanhã às 9 da noite contra o Vila Nova, lá no Onésio Brasileiro Alvarenga, e a CBN Campinas transmite. Para responder o ouvinte João Alfredo, ontem Bragantino 1, Corinthians 0. Futebol Globo CBN. Ai, meu Deus. 40 passados. Olha a Macaca no campo de ataque. Recebeu o Matheus Regis. Não consegue a finta. Fica pedindo a falta ali. O Elvis reclama demais. Tem 2 jogadores da Macaca que ficaram caindo ali pelo meio. Briga pela bola, a equipe da Ponte. Briga ali pelo meio na recuperação de bola. Ramon. O Emerson Santos ficou caído na dividida. Levou a pior ali o Emerson Santos. E foi uma travada brava. Caiu o Emerson Santos. Tá caído ali. Me parece que tá caído também. É o Matheus Regis. O Elvis fala ali no escutador de piada do árbitro. Tá feia ali a situação, hein, Lupe? E o momento em que os jogadores da Ponte, praticamente todos, com exceção do Pedro Rocha, o goleiro, eles estão conversando com o árbitro. São 2 atletas da Macaca que estão caídos. Agora só um, porque o Matheus Regis levantou. Situação delicada ali, os jogadores da Macaca pressionam a arbitragem. Ainda tem um caído ali da Ponte, é o Emerson Santos, camisa 8. Exatamente. E quando ele dá aquela travada, você vê que a perna trava. Quando tem uma prensada, a perna bate e vai na sequência dele, ela travou. Não pode ser torção de tornozelo, torção de joelho, tem que tomar muito cuidado com lances como esse. Vamos chegando a 42 minutos de tempo corrido aqui no Moisés Lucarelli. Continua atendimento, camisa número 8 da Ponte, o Emerson Santos no gramado, departamento médico em campo, e tem jogador no aquecimento. Seria o outro Emerson Santos? O Castro, Não. né? É o Castro. Ele não está relacionado com ok. o Emerson. É o Castro, que é zagueiro, mas joga de volante também. Pois é, tá ali, continua o aquecimento, já levantou o Emerson Santos lá. O Castro só deu uma olhadinha pro campo lá e já parou o aquecimento, tá voltando pro banco de reserva lá. Tá tudo bem com camisa 8. Ele sai meio mancando da perna direita lá, mas pelo jeito tá tudo bem, né, o Lupe? Ele tá mancando, reclamando com o árbitro, mas assim, tá mancando um pouquinho ainda. O camisa 8, o Emerson Santos, mas deve voltar para esse finalzinho de primeiro tempo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Bola subiu, desceu, briga pela bola, a equipe da Macaca sobra com o Matheus Regis, à frente da área, protegeu bem a bola, ficou com ela, tocou do lado do Vieira, rolou para Elvis. O árbitro pega uma falta e vai dar cartão ali para o Matheus Regis, que ficou reclamando ali de uma possível, de uma falta que não existiu, segundo ele, viu, Lupe? Eu também fiquei na dúvida, né? Porque o Matheus Regis, ele tem a passada larga. Ele perdeu um pouquinho o contato da bola e deu um tranco no jogador do Coritiba, na opinião do árbitro, faltoso. Reclamou e recebeu o cartão amarelo. 77, Matheus Regis, da Ponte Preta. 43,5. Carlão tá gostando da Ponte Preta esse primeiro tempo, Carlão? Gostei nos primeiros minutos, né? Na primeira parte desta etapa inicial, no segundo, depois, nesta reta final, a Ponte recuou um pouquinho, abaixou. O Coritiba gosta um pouco mais da partida, embora não tivesse criado oportunidade clara, mas a Ponte está dando margem para o Coritiba não empatar. Acho que o jogo está bem controlado pela Macaca, mas abaixou demais, né? E permite ao Coritiba gostar da partida. Bola foi para fora, tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Tá lá o Pedro Rocha para fazer a batida do tiro de meta. A bola não chegava lá. O próprio Matheus Friso foi lá, deu uma de gandula, foi lá buscar a bola. Já coloca ali no bico da pequena área para a cobrança do tiro de meta do Pedro Rocha. Vai repor a bola em jogo a equipe da Macaca. Passamos de 44 minutos deste
deste primeiro tempo. Pedro Rocha espaça a bola para o campo de ataque, lançamento foi feito, ela vai caindo pela meia direita, sobe, Dudu Vieira não acha nada, a bola passa por todo mundo, Jamerson coloca no gramado, rola a bola com o Bruno Melo, que fez o passe ali pela intermediária, trabalha com Maurício Antônio, já faz de domínio, levanta a cabeça, busca alguém para o passe, ele prefere o passe do lado com o Bruno Melo de novo. 26 da equipe do Coxa, vai trabalhando a série de bola, ele é Bruno Melo e Maurício Antônio, agora o Natanael vem para brincadeira, faz domínio lá pela direita, ajeita a bola na perna direita, breca em cima da linha divisória do campo, fez o passe ali pela intermediária, trabalhou a chegada com Morelli, tentou o passe lá na ponta direita, vem David com ela, domina, tem marcação para cima dele, o desvio é feito, mais 3. Para fora a bola. Vamos a 48 então, né? Vamos a 48 neste primeiro tempo. Estamos chegando a 45. Você vai ouvir o toque da CBN marcado aí 45. Daí, portanto, 45 minutos. Nós vamos a 48. Tá subindo a placa nesse momento. Antecipou bem ali o Antônio Lupe. Boa, Lupe. Trocou o óculos, Lupe. É parceria, né? Ah, entendi. Famosa. É ela mesma. Olha a equipe do Coxa, lançamento feito ali pela meia. Chega a zaga da ponte para fazer o quarto, ela sobra com o Matheus Regis, joga em cima do marcador, a bola vai para fora, só tiro de meta para a equipe da Macaca. 45,5, reta final de primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. Torcedor da Ponte Preta está ficando feliz com a estreia da Macaca, ganhando por 1-0 aqui no Majestoso, hein? Ponte está ganhando, primeiro jogo da Série B do Campeonato Brasileiro, faz 1-0 Joilson a 13 minutos deste primeiro tempo. Faz o lançamento, Pedro Rocha joga a bola para o campo de ataque, quem sobe de cabeça ali é o Novaes, sobra com o Elvis, devolve, Novaes, briga pela bola, tem marcação em cima dele, vem Morelli, por baixo, fica com a sobra de bola, domina por baixo, toque foi feito lá com o David, fez a tabelinha, chega a Risso, estraga a brincadeira, devolve a ponte no campo de ataque, mais uma vez, fez o passe com o Matheus Regis, lá pela ponta canhota, Natanael encostou na cobertura, o Matheus Regis fez o break, olhou de um lado, olhou do outro, devolveu ali pela intermediária, pela meia esquerda com o Risso, Risso domina, aperta a canhota, vai recuando, recua lá para começar de novo com o Sérgio Rafael, zagueiro da equipe da Macaca. Faz o passe, ele avisou que ia jogar lá, ele fez o sinal, avisou, mas o passe foi muito forte, né, Lupe? Foi forte e o Regis pediu calma para o Sérgio Rafael, ele não teve calma, lance desperdiçado pela Macaca que vence 1-0. 46,5. Jamerson sai jogando do Vieira perto, hein? Sobra de bola ali com o Bruno Melo, bola recuada lá com o Morisco, bola com o Maurício Antônio, devolve com o Natanael lá pela direita, vai trabalhando a equipe do Coxa e tem gol, hein? Tem gol e o Eliel informa. Fala aí, Eliel. Pois é, 2 gols no Campeonato Brasileiro da Série A, toca no Caleri que é gol, Caleri recebe na direita, ajeita e cruza, o André Silva cruzou, o Caleri foi lá de cabeça, fez 1-0 para o São Paulo, 18 minutos de jogo e o Botafogo aumentou, Tiquinho Soares, Botafogo 2, Juventude 0. Chega Dudu Vieira para fazer o quarto, joga a bola para fora, escanteio para a equipe do Coxa pela esquerda, Lupe. Mais uma oportunidade na bola parada, o Coritiba tem no primeiro tempo. Escanteio, só que dessa vez é pelo lado esquerdo. Friso, camisa 10 na bola. Vai se ajeitando lá o Friso para fazer a cobrança, todo mundo lá no meio da área. 47,5, o último lance dessa primeira etapa. 1-0 a Ponte está ganhando. O Friso na cobrança. Escanteio. Levantamento, primeiro pau. Vem Luiz Felipe. Faz o corte, joga para fora. É outro escanteio, hein? É outro escanteio de novo ali pela esquerda. Mais uma vez o Friso vai se ajeitando para fazer a cobrança. O árbitro já autoriza a cobrança do escanteio para a equipe do Coritiba. Matheus Friso na batida, de perto da canhota, correu para a bola, levantou na entrada, primeira da pequena área, sobe, Luiz Felipe de novo para fazer o corte, ela volta com Matheus Friso, cruzamento lá na segunda trave, 2 jogadores do Coxa batem cabeça, sobra de bola batida, no bate e rebate, vai sobrando ali pelo intermediário, jogador do batendo cabeça, como cabeça, jogadores do Coritiba, hein? Tem um com a mão na cabeça, o outro tá caído, um tá com a mão na cabeça, o outro tá caído lá, Lupe. É, lance até que foi feio, né? Porque o jogador do Coritiba cabeceou e caiu. A jogada seguiu, o jogador da Ponte fez o desarme, agora sim o jogo tá parado e preocupa. O jogador do Coritiba caído dentro da área da Macaca, mas o departamento médico ainda não foi autorizado, não foi sim, tá em campo. O que tá com a mão na cabeça é o mexicano Maurício Antônio. Esse tá com a mão na cabeça, na testa. Tá caído, não deu pra ver. Eu acho que quem tá caído é o outro zagueiro. Não, o outro zagueiro está aqui embaixo. O Bruno Melo está aqui, a chuteira branca aqui. O árbitro bota o ponto final nesta primeira etapa. O jogador da equipe do Coritiba continua sendo atendido lá no gramado, viu, Lupe? Preocupa, né? Porque o departamento médico, eles levantaram o jogador e agora ele está sentado. Eu não consigo identificar porque eu estou do outro lado. O jogador da Macaca conversa com o árbitro, é o Elvis.
mas o É o jogador Figueiredo, do Coxa, viu? É o Figueiredo? É o Figueiredo. Figueiredo Não está tô- caído ainda e preocupa. O departamento médico está em campo atendendo o Figueiredo mesmo com o final da primeira etapa. É que os jogadores estão saindo aqui, eu não estou vendo o Figueiredo aqui, junto desses jogadores aqui. Tem mais, acho que está aqui, não, é o Figueiredo está O Figueiredo está passando. O Figueiredo está passando O aqui. não é choque foi Figueiredo, não. entre o Morelli e o Maurício Antônio. Morelli, Maurício. Muito bem, então é o Morelli que está caído lá. O mexicano Maurício Antônio já está deixando o campo. Cabelo. Oi! Para se ter uma ideia, porque ele parou, o médico da Ponte estava indo lá para tentar, agora está de pé. O jogador do Coritiba está de pé, menos mal, porque até o médico da Ponte estava indo em direção ao jogador do Coxa. Muito bem, final de primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. A Ponte está na frente. Joilson marcou a 13 minutos desta primeira etapa. 1 para Macaca, nada para a equipe do Coxa. Vem aí central da bola com Eliel Almeida. Ponte Preta, Coritiba. Central da bola. São 6 horas e 51 minutos neste domingão, feriadão de Tiradentes, mas é um feriado no domingo. Às vezes o trabalhador não consegue ter um descanso, aquele que tem jornada regular, principalmente nos dias de semana, não consegue descansar. O Futebol Globo CBN também não. Afinal, tem jogo, tem bola rolando pela Série B do Campeonato Brasileiro e você vai conferindo tudo aqui nos 99,1 neste que é um resultado parcial da Ponte Preta, início de Série B, mas um resultado muito bom. A Ponte Preta vai vencendo pelo placar de 1-0, vai somando os 3 primeiros pontos de maneira parcial, a gente lembra mais uma vez, até porque tem muita coisa ainda para acontecer. Restam 45 minutos para terminar a primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro para Macaca. Série B esta que, como eu disse durante a partida, durante o nosso início de transmissão, começou na sexta-feira, com o Botafogo de Ribeirão Preto recebendo o América e empatando por 1-1. Jogo que aconteceu às 7 da noite, também às 7, outro paulista estreando foi o Grêmio Novo Horizontino. Só que o time estreou com vitória, levou um susto, saiu perdendo no placar para o CRB, mas acabou virando no segundo tempo, nos minutos finais do segundo tempo, fez o empate aos 29 e depois aos 49 minutos do segundo tempo, com Luca de cabeça lá no Jorge de Biasi, 2-1 para o Novo Horizontino. Ainda na sexta-feira, jogando em casa, mas com portões fechados, o Operário bateu o Avaí pelo placar de 1-0. Já no sabadão, o Ituano estreou com derrota, foi até Chapecó na Arena Condá e perdeu para a Chapecoense pelo placar de 3-1. Resultado ruim para o time de Itu, que já tem um rebaixamento no ano, perdeu aí a vaga na elite do Campeonato Estadual, foi para a Série A2 do Campeonato Paulista. Outro paulista, o mais badalado talvez a começar a sua caminhada na Série B do Campeonato Brasileiro, é o Santos, gigante Santos, bicampeão mundial, foi rebaixado da Série A para a Série B e começou vencendo o Paysandu pelo placar de 2-0, jogo na Vila Belmiro também com portões fechados. Nós tivemos ainda no sabadão o Sport batendo o Amazonas lá na Arena da Amazônia em Manaus, primeira temporada do Amazonas na Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport já começando com o pé direito, fazendo 3-2, duelo de felinos, o Leão pra cima do Tigre amazonense. E para fechar, mais um jogo foi registrado ontem, o Ceará empatou com o Goiás, jogo lá na Arena Castelão, 1-1. A rodada vai terminar só na terça-feira, mas antes, na segunda-feira, às 9 da noite, tem Guarani e Vila Nova, jogo este que você acompanha direto do Onésio Brasileiro Alvarenga em Goiânia, o Oba, duelo do Vermelho e Branco Vila Nova contra o Verde e Branco Guarani. E para fechar mesmo a Série B, só na terça-feira, a primeira rodada termina às 9 da noite, quando o Brusque encara o Mirassol lá no Exílio Luiz em Itajaí. Bom, a manchete deste primeiro tempo em que a Macaca vai vencendo pelo placar de 1-0 em Carlão de Freitas. Olha, Liel, a manchete que o primeiro tempo foi equilibrado, porém a Ponte, num primeiro instante, ela foi mais assertiva, conseguiu encaixar alguns contragolpes e conseguiu marcar o gol, né? Isso que foi mais importante, numa bola parada, numa boa trama entre Matheus Regis e Elvis, saiu o gol da Macaca, o gol marcado pelo zagueiro Joilson. Abraço aqui pro Amarildo, pro Luiz Santos, pro Cristiano, também abraço pro Paulo Kikuchi, que mandou mensagem pra gente, toda a turma que tá acompanhando a Ponte Preta nesta noite de domingão. Luciano da Silva também deixa o recado aqui no nosso chat, no youtube.com/CBN Campinas. Fique à vontade, participe também, você pode mandar mensagem através do nosso WhatsApp, que é o 991869070. Noite de domingão, noite de Série B, noite também de Série A do Campeonato Brasileiro. 22 minutos do primeiro tempo, o Botafogo Carioca vai batendo o Juventude, 2-0. Gols do Júnior Santos e do Tiquinho, o Bota vai ganhando aí o Juventude, voltando à elite do Campeonato Brasileiro, já conhecendo a sua primeira derrota jogando fora de casa. O São Paulo vai batendo o Atlético Goianiense, São Paulo 1, Atlético Goianiense 0, gol foi dele, do Caleri.
O comando técnico nos estúdios da CBN é do Nilson Belisário, no estádio é do Naldo Araújo. O Futebol Globo CBN com a campanha da Ponte Preta na Série B já começou, está no ar. Vamos juntos até daqui a 38 rodadas, até findar o ano. E claro, para acompanhar a vida do Guarani, a vida da Macaca, aqui na Central Brasileira de Notícias. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Você, cantor, compositor ou músico, já imaginou se apresentar no palco do João Rock em Ribeirão Preto? Estão abertas as inscrições para o É Pra Cantar, concurso musical que vai levar a banda campeã ao palco de um dos maiores festivais do Brasil. Inscrições até o dia 19 de abril pelo WhatsApp da EPTV, 19988993788. Sua banda no palco do João Rock 2024. Realização EPTV, apoio CBN Campinas. É pra cantar. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Campanha do Agasalho 2024. Doe um agasalho e aqueça uma vida. A nossa atitude solidária é um ato de amor para aquecer o corpo e o coração de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua doando roupas, calçados, lençóis e cobertores, limpos e em bom estado. Dê preferência para doações de roupas masculinas, que são especialmente necessárias. Mas não esqueça também das crianças e das peças infanto-juvenis. Muitas cidades da nossa região estão engajadas nesta causa e fazendo sua parte. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Doe um agasalho e aqueça uma vida. Apoio CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. São 6 horas e 58 minutos, já vamos chegando às 7 da noite, vamos acompanhando, claro, domingão de muito futebol. São Paulo vai batendo o Atlético Goianiense pelo placar de 1-0, gol do Caleri. Na Série A ainda nós temos o Botafogo que vai fazendo 2-0 para cima do Juventude, e ainda pela Série A, rodada que já começou na sexta-feira com o Fluminense batendo o Vasco. Na sexta não, esse jogo foi no sabadão, o Fluminense batendo o Vasco pelo placar de 2-1 no duelo carioca. Ontem também o Bragantino venceu o Corinthians por 1-0 no confronto mineiro, clássico mineiro, lá na Arena MRV. O Atlético Mineiro não tomou conhecimento do Cruzeiro, fez 3-0. Hoje mais cedo às 4 da tarde o Atlético Paranaense, bateu o Internacional pelo placar de 1-0. O Palmeiras ficou no Flamengo no 0-0, um jogo xoxo no Allianz Parque, e o Vitória empatou com o Bahia pelo placar de 2-2. Vitória que chegou a abrir 2-0, acabou cedendo o empate aí pro Bahia. Que coisa, hein? Vitória e Bahia duelando. Foi o clássico de número 5, né? O quinto clássico no ano entre Vitória e Bahia. O Vitória leva melhor nos confrontos diante do tricolor baiano. 6h59 de volta, a cabine de número 18 lá do Moisés Lucarelli. Alô, meu caro Carlão de Freitas, análise deste primeiro tempo. Começou um pouco morno, um pouquinho ali com a Ponte se arriscando mais, conseguiu o gol, depois deu uma arrefecida nas chances de ataque.
ataque, e aí o Coxa cresceu, criando inclusive oportunidades que incomodou o goleiro da Ponte Preta, né, Carlão? Verdade, Eliel. Gostei da Ponte no início do jogo, tentando impor um ritmo, o meio-campo formado pelo Brigatti, né? Liberando um pouco mais o Elvis e o Gabriel Novaes como último atacante, mas povoando com o Dudu Vieira, com o Ramon e com o Emerson Santos. Deu certo a Ponte com boas saídas, principalmente pelo lado esquerdo, com o Matheus Regis, né? Que fecha um pouquinho na transição defensiva, mas quando sai como um desafogo importante. Tem uma dobra interessante ali com o Gabriel Risso. E até marcar o gol. A partir do momento que a Ponte marcou o gol, ela baixou um pouco mais as linhas, né, passou a se defender mais e buscar o contragolpe. Porém, esse contragolpe apareceu pouquíssimas vezes, né? O Coritiba ficou um pouco mais com a bola, não exigiu tanto do goleiro Pedro Rocha, mas criou oportunidades, né? Ficou rondando ali, principalmente com o Figueiredo, tentando uma jogada aérea com o Leandro Damião. As laterais do Coritiba costumam funcionar mais, né? Hoje o lado direito parece que é um pouco mais efetivo do que o lado esquerdo, o lado direito com o Natanael, o lado esquerdo com o Jamerson, mas o Coritiba atacou muito mais pelo setor direito de ataque, lado esquerdo da defesa da Ponte, se aproveitando talvez de um espaço, né, em que o Sérgio Rafael estava dando junto com o Gabriel Risso, o próprio setor de meio campo ali não dando uma retaguarda, e o Coritiba se aproveitou. Mas foi um primeiro tempo, eu creio até com um resultado justo, apesar de um equilíbrio, apesar do Coritiba também ter gostado do jogo, ameaçado a Ponte num determinado momento, mas eu acho que pela força da Macaca, nos primeiros minutos de jogo, o resultado de 1-0 acaba sendo justo nesta etapa inicial, Eliel. Resultado este que vai colocando a Ponte Preta na parte de cima da tabela. É claro que é muito cedo para a gente falar isso, é muito cedo para começar a fazer qualquer tipo de projeção. O campeonato está apenas começando na Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta estaria ali na 6ª colocação, seria um dos 6 times que conseguiu o resultado positivo nesta primeira rodada. Claro, lembrando ainda que faltam 2 jogos, Vila Nova e Guarani amanhã às 9 da noite e o Brusque contra o Mirassol também às 9, mas na terça-feira. Esta Série B que vai movimentar muito ainda o nosso futebol Globo CBN, a gente tem jogo para perder de vista, como diria o companheiro. Olha, São Paulo quase fez o segundo, hein? São Paulo quase marcou o segundo, Baralhas vacilou no meio, deixou a bola com o André Silva, o atacante cruzou da esquerda, o Luciano finalizou de cabeça e a bola quase entrou, quase que o São Paulo faz o segundo para cima do Atlético Goianiense. O tricolor está vencendo 1-0, resultado positivo. Lembrando que o São Paulo trocou de treinador neste meio de semana, o técnico Carpini foi embora, Thiago Carpini deixa, o time foi demitido depois do resultado contra o Flamengo, e aí chegou o Luiz Eveldia, que ainda não chegou, é verdade, ele vai chegar a São Paulo, fazer ali o seu reconhecimento da equipe e deve treinar o time já numa pedreira, contra o Barcelona de Guayaquil. Aquela história, né, Carlão, vida de treinador brasileiro, no futebol brasileiro, é cada vez mais complicada, né? É verdade, Eliel, até pelo fato do calendário. Por exemplo, chega o Zubeldia, um técnico estrangeiro, um técnico que nunca trabalhou aqui no Brasil, e já chega para tentar resolver um baita problema que é o São Paulo, né? No Campeonato Brasileiro, embora esteja vencendo, mas passa por uma situação difícil. Tem a Copa Libertadores, um jogo fora de casa contra o Barcelona de Guayaquil, e ele vai receber uma forte cobrança. É aquilo que eu falo, o calendário maluco exige demais e as equipes, os clubes, né, eles não têm paciência com os treinadores. Falar para você agora que está acompanhando o Futebol Globo CBN de 2 super clássicos que aconteceram neste domingão. O primeiro, o Real Madrid contra o Barcelona, e mais uma vitória madrilenha. O Real Madrid venceu 3-2, com Vinícius Júnior brilhando bastante, atacante brasileiro marcou de pênalti, deu assistência para o gol do Luiz Vasquez e no fim ainda foi eleito destaque da partida. E olha que a diferença agora entre Real Madrid, que venceu o Barcelona pelo placar de 3-2 para o time da Catalunha, é de 11 pontos no Campeonato Espanhol, muita coisa. E pelo Campeonato Argentino, duelo interessante, Boca e River, só isso. Jogo na casa do River. De um lado, ex-Palmeiras Miguel Borja marcou. Do outro, Merentiel também, ex-Verdão, também marcou, só que o Edson Cavani também fez. E aí quem venceu foi o Boca Juniors, venceu pelo placar de 3-2. Grandes clássicos, um domingão daquele jeito para quem gosta de ficar no sofá acompanhando o Futebol Globo CBN. Percebo aí, meu caro Antônio Lupe, os caras já voltando para dentro de campo, vai começar o segundo tempo. Alguma sinalização de mudança de um lado, do outro? Tudo ok com o Morelli, jogador que requereu um pouquinho de atendimento depois mesmo que o apito foi trilhado pelo árbitro? Não, tá tudo bem com ele, viu, Eliel? Ele inclusive desceu ali pro vestiário, foi o último a descer, mas aparentemente estava tudo bem. O Morelli, jogador do Coritiba, que volta agora pro gramado, a Ponte também. Não vejo movimentação no banco em relação a mudanças. Provavelmente
as duas equipes voltam. Como terminaram o primeiro tempo, Almeida? Perfeito, 7 horas e 5 minutos, já vejo a bola ao centro do gramado, a saída vai ser do Coritiba, no primeiro tempo foi da Ponte, a Ponte vai vencendo 1-0, lembrando para você que está chegando agora, o São Paulo está jogando também, o jogo começou a 35 minutos contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia, o Tricolor vai vencendo 1-0, jogo também em andamento, Botafogo do Rio vai batendo 2-0 diante do Juventude, começando aí também a engrenar os seus resultados em casa, o time carioca. Almeida. 7-5, pois não, Lupe? Vai ter uma mudança no Coxa, tá? Vai ter uma mudança no Coxa, mas eu... 98 vai entrar. 98? Mas é muito número. 98 é o Lucas Ronier, no lugar do 32. Quem que é o 32? Ah, é o 33, obrigado. Do David com a 33. Vai embora, Lucas Ronier, pra alegria do Cabela, tá no jogo. Vai lá, Cabela, tá contigo. Segundo tempo, vai começar aí no Majestoso, hein? Opa! Deixa comigo, a bola vai rolar para o segundo tempo. Você vai acompanhar tudo aqui no futebol da CBN Campinas. Bola no centro do gramado. O Leandro Damião tá ali para dar o toque inicial para essa segunda etapa. O Coxa mexeu. O Lucas Ronier. É isso? Lucas Ronier. Depende. Aqui no Brasil você pode chamar de Ronier. Na França é Ronier. Lá em outros países a linguagem é diferente. Apita o árbitro. Bola tá rolando para você no futebol da CBN Campinas. Ponte Preta, Coritiba. Opa, a bola tá rolando, vem Friso com ela, soltou a bomba, Emerson Santos. Faz o corte, sai correndo atrás dela, lá no lateral do campo, ela vai para fora, arremesso manual pro Coxa. Aí tocando a bola, a equipe do Coritiba já no comecinho do jogo partiu para cima, hein? E a torcida pega no pé, o que tá acontecendo? Não entendi o que a torcida tá querendo aí, viu, Lupe? Jamerson está discutindo com o Gandula. E a torcida, é claro, fica do lado do Gandula, independente do que aconteceu. E o árbitro foi lá ensinar o Gandula como que deve devolver a bola. Pelo menos a sinalização de longe aqui foi uma aula de como devolver a bola ao jogador. Didático. Bem didático. Vamos chegando ao primeiro minuto de bola rolando deste segundo tempo. 1-0, a Macaca está ganhando. Olha a bola no campo defensivo ali com o mexicano Maurício Antônio. Já faz o domínio, faz a abertura pela direita. Natanael domina, toca na bola. Chega agora o francês Lucas Ronier. Ele toca na bola ali pelo meio. Ramon agradece o presente, mas o passe saiu errado. Recupera a bola a equipe do Coxa para sair jogando mais uma vez, que vem para o campo de ataque, o toque foi feito, vem carregando a bola para o campo de ataque, tocou ali pelo meio, Figueiredo foi para a tabela, devolução pela ponta direita, mais uma vez na chegada aqui do lado direito com o Vini Paulista, tenta o cruzamento, Ricci. Faz o desvio, joga a bola para fora, revista manual que favorece a equipe do Coritiba no campo de ataque é pela direita. E vem com vontade o Coritiba nesse comecinho, hein? 1 minuto e meio, vem para cima já a segunda chegada do Coritiba. Remissa manual cobrado, Figueiredo devolve, Natanael fica com ela, domina, perto da direita, faz o lançamento. Bola foi lá do outro lado, Luiz Felipe toca na bola. Todo mundo achou que a bola fosse sair, menos o Luiz Felipe. Toca na bola, bola para fora, remessa manual lá do outro lado. Lá pela esquerda para a equipe do Coxa. Vai se ajeitando lá o Jamerson para fazer a cobrança com as mãos. Ele busca alguém para fazer o passe, ninguém se apresenta. Tá todo mundo ali na área, ele toma distância. Tem o Morelli, tá no bico da grande área. Vem de trás, vem lá do sistema defensivo. O Bruno Melo, ele faz o arremesso curtinho do lado. Morelli devolve, Jamerson com ela, chega por baixo para fazer o corte. O Dudu Vieira, a bola vai para fora, arremesso manual, que favorece a equipe do Coritiba. Mais uma vez o Coxa tem manual, é lá pelo lado esquerdo. Já faz a cobrança com um pouquinho mais de rapidez ali. O Maurício Antônio recebe no círculo central do gramado. Faz a abertura com o Natanael pela direita. Deu um tapa na bola para o Lucas Ronier. Lado direito, faz o domínio. Marcação encostada para cima dele ali do Matheus Regis. Devolve o Natanael que recua lá no sistema defensivo para começar de novo a equipe do Coxa. Aí tocando a bola, o Coxa vem para cima, vai trabalhando. Jamerson recebeu, dominou, devolveu. Morelli faz o domínio na perna direita. De longe, o Elvis acompanha, ele fez o passe ali com o Vini Paulista no meio campo. Círculo central do gramado, devolve lá atrás com o Bruno Melo. Ajeita a bola, busca alguém para o passe, ninguém se apresenta, levanta a cabeça e recua. Aí tocando a bola a equipe do Coxa, a ponta fica toda fechadinha, ali esperando a equipe do Coritiba. Vem com o Jamerson, lado esquerdo, tenta a finta, escapa do primeiro, dá um passe no segundo, ela sombra com o Dudu Vieira. Dudu faz o domínio, foi atropelado, recebe falta, o jogo tá parado, é falta e favorece a equipe da Macaca no campo defensivo, Lupe. E o Dudu reclama com o árbitro, queria um cartão amarelo para o jogador do Coritiba, mas não foi isso que aconteceu. Falta para a Macaca que vence 1-0. Carlão, podemos esperar essa Macaca um pouquinho mais, entre aspas, esperando o Coxa? Eu acredito, um cenário parecido com o que foi a reta final do primeiro tempo. Agora, o contragolpe tem que encaixar, né?
Não adianta nada a Ponte ficar recuada, mas sem um desafogo. Aí o Coritiba, a tendência até de empate, tem que tomar cuidado. Olha a Macaca Elvis na área, cruzamento rasteiro para trás. Chega o zagueiro para fazer o quarto tiro perigo. Sobra de bola ali pela intermediária. E a pressão na saída de bola ali, quem chegava ali na cobertura do Joilson. Ele comete falta, o jogo está parando, é falta quem favorece a equipe do Cuxa. Tem pressa ali o Leandro Damião, não, deixou a bola, faz a cobrança Morelli. Não tapa na bola lá pela direita com o Friso. Ele bota a velocidade, Dudu Vieira vai para cima dele, Friso faz o break. Rola mais atrás com o Jamerson. Ainda pelo lado esquerdo, vai tocando a bola a equipe do Cuxa. Busca de um lado, busca de outro, devolve no sistema defensivo com Morelli. Vem Morelli trabalhando a bola com Bruno Melo. Recebe Bruno Melo ali pelo círculo central do gramado. Faz o domínio, breca, olha de um lado, não vai se aproxima ali. Ele toca na bola lá com o Maurício Antônio. Vem carregando a equipe do... Na verdade, esse é o Bruno Melo. Quem tocou a bola foi o Maurício Antônio. Bruno Melo com ela, faz o domínio. Breca, o Elvis encosta, ele faz a finta, puxa pelo meio, carrega a bola ali com o Vini Paulista, que devolve lá no sistema defensivo com o Maurício Antônio de novo. Tá lá o Maurício com ela, faz o tapa na bola, ali pelo meio, o Friso tenta a finta, gira o corpo, cai no gramado. Chegavam ali para cima dele ali tanto o Emerson Santos como também o Sérgio Rafael, que fizeram um sanduíche ali do Friso, viu, Lupe? Sanduíche no jogo é falta e pertence ao Coritiba. Matheus Friso, e ele pega bem demais dali, hein? Tá longe, mas na equipe do Tombense no passado, ele foi importante principalmente nas bolas paradas. Friso vem na cobrança de falta, perigo pro Coxa. O cara come unha e olha pro placar. Não sei por quê, viu, Lupe? Come unha e olha... Quem que é isso? Entendi. Entendeu? Agora foi erro meu, desculpa. 5 minutos apenas. Lançamento feito lá pro campo da grande área. O desvio vem bola pelo meio pra fora! Um desvio ali no meio na entrada do gol, embaixo da trave. Salva a equipe da Macaca, Lupe! Pode colocar na conta do zagueiro que tá caído dentro do gol. Não consigo ver quem é o jogador, mas foi ele que salvou a Macaca. Emerson Santos. Emerson Santos, pode colocar aí que ele marcou um gol para a Ponte Preta. Tirou a bola praticamente de dentro do gol. Tem escanteio o Coritiba. É o quinto escanteio no jogo para a equipe do Cuxa. Pela direita o Friso vai se ajeitando ali para fazer a cobrança. Vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá no meio da área. Vai Friso, ele perde a canhota. O árbitro manda esperar. Tem outro jogador caído. Será que é ele mesmo? Não. Não parece o próprio Emerson Santos que sai. Não, não é o Emerson Santos. Tem outro jogador da Ponte caído. E é zagueiro porque aparentemente é o Edson que tá ali já prontinho para entrar. É. Tá caído lá o jogador da Ponte, ali do bolo, ali não dá pra gente ver quem é. Vai se levantando. Parece o Sérgio Rafael de novo, viu? Parece ser o Sérgio Rafael. É ele. Agora ele vai deixando o campo ali. Será que agora vai sair mesmo, hein, Lupe? Vai sair. Já foi ali junto aos médicos da Ponte e o Edson já está prontinho para entrar aqui na beira do campo. Aí, portanto, o Edson vem no lugar do Sérgio Rafael. Escanteio para a equipe do Cuxa. O árbitro já está mandando a troca. O quarto árbitro está demorando para mostrar a placa. O árbitro está esperando. O jogador está fora do campo. Agora o Edson está em campo. Vai correndo lá o Edson, tem escanteio pro Coxa, 7 minutos deste segundo tempo, 1-0, a Macaca tá ganhando, o Friso tá na cobrança do esquinado, quinto escanteio do jogo para a equipe do Coxa, Friso, perto da canhota, levantamento feito ali pelo meio, sobe a zaga da Ponte para fazer o quarto tiro perigo, Matheus Reis briga pela bola, Natanael chega no lance, toca na bola, bate no Matheus Reis, vai para fora a bola, arremesso manual pro Coxa, vai se mantendo no campo de ataque, Coxa vem para cima, hein, só deu Coxa, 7 minutos e meio, só deu Coxa até aqui, hein, arremesso pela direita, Natanael na cobrança, procura o Friso, quem chega é o Risso. Ele procurou o Friso, mas é o Risso que chegou, pois não. Confirmando, Sérgio Rafael, meia dúzia, foi embora. Edson, 3 está no jogo. Aí a troca aqui no Moisés do Carelli. Carlão fala daqui a pouquinho, hein? Carlão fala daqui a pouquinho. 7 minutos e 50. Toca a bola a equipe do Coxa, do câmera ataque com o Jamerson lá do lado esquerdo. Ele deu um tapa na bola pela meia. Morelli chega também para cima dele o Emerson Santos. Falta do Emerson Santos, é falta para o Coxa. Então Figueiredo na cobrança, tem pressa na cobrança, preferiu esperar, ele faz a cobrança para começar de novo lá no sistema defensivo. Começa lá no sistema defensivo com Bruno Melo. Rola a bola ali pela intermediária com Morelli. Morelli recebe a bola, perto direita, devolve Bruno Melo lá pelo lado esquerdo para fazer o domínio. Vem carregando a equipe do Coxa para o campo de ataque, não tapa para o Friso ali pela intermediária. Abertura de bola, Jamerson se apresentou, bateu para o gol, espalma o goleiro. Pedro Rocha
faz a defesa, salva a equipe da Ponte, viu, Lupe? Segunda defesa importante do Pedro Rocha no jogo. Já tinha feito uma no final do primeiro tempo e agora salva a Macaca novamente depois de um chute cruzado pelo lado esquerdo. Carlão de Freitas, agora 8h40 e só deu coxa. Um começo de total domínio do Coritiba nesta etapa complementar, trabalhando pelos lados, ameaçando a meta do goleiro Pedro Rocha. Agora a Ponte perde um zagueiro, é muito ruim, né? Até o Edson entrar no jogo, entra meio friozão, numa posição em que requer muita atenção. Olha o Coxa, vem pro ataque, lançamento feito, vem bola pro meio da área. O Edson antecipa para fazer o corte, Luiz Felipe briga pela bola, bota para fora. Edson faz o corte ali do meio da grande área, bota a bola do lado, o Luiz Felipe chega para salvar a Ponte, joga a bola para fora, escanteio. É lá do outro lado, é o 6º escanteio no jogo para a equipe do Coxa, viu, Lupe? O Coritiba explora bastante o lado direito defensivo da Macaca, esquerdo de ataque do Coxa. Nas costas do Luiz Felipe, que foi o último a tocar na bola. Escanteio, Coritiba, friso na bola. Escanteio pro Coxa, lá para a esquerda, Friso, levantamento da área, sobe a zaga, faz o corte, a bola tá viva no meio da área, subiu, desceu, fica com ela, mais uma vez o Figueiredo, toca na bola, sobra com o Elvis, saída de bola da equipe da Macaca, vem em velocidade, Matheus Regis, ligação feita lá na ponta direita pro Novaes, ele chega na bola, faz o domínio, coloca no gramado, bota na frente, sai correndo atrás da bola, vai lá na linha de fundo, chega por baixo para fazer o corte, Morelli, bota a bola para fora, escanteio que favorece a equipe da Macaca, que vinha ali, acompanhando o contra-golpe de Pretano, Lupe. Contra-ataque entre Elvis e Gabriel Novaes, que desabou. Tá caído o Gabriel Novaes, ele que foi quem participou da jogada, tentou fazer o cruzamento, mas foi interceptado pelo Jamerson. Já levantou, tá na área. E a Ponte tem escanteio com Elvis. Vai todo mundo lá pro meio da grande área. Você já viu o toque de 10 minutos deste segundo tempo. É escanteio que favorece a equipe da Macaca. É o 8º escanteio do jogo. Segundo para a Ponte, Elvis. Levantamento feito na área. Passou por todo mundo. Sobrou Matheus Regis. Dominou, rolou. Risso chegou perto da canhota. Levantamento fechado. Espalma o goleiro. Tiro. Mais uma vez o Morisco para fazer o corte. O Coxa sai no contra-golpe. Descendo pela direita. Vem pro campo de ataque. O Natanael carregando a equipe verde e branca. Chega por baixo para fazer o corte. O Risso leva melhor o jogador da Macaca. Sobra com o Ramon, ele faz o domínio, já carrega a Ponte, já responde à altura e vem para o campo de ataque com o Matheus Regis, lado esquerdo, marcação para cima dele, do Morelli, encarou, abriu o Ramon, lado esquerdo, cruzamento feito, segunda trave, Jamerson, de cabeça para botar para fora, escanteio para Ponte, o jogo ficou aberto e rápido, Lupe. E o Jamerson agora tirou a bola dos pés do Gabriel Novaes. De cabeça mandou a bola pela linha de fundo. O atacante da Macaca já estava prontinho para mandar para o gol. Escanteio para Alvinegra. Lado direito de ataque é o Elvis que vem para a bola. Acordou a Ponte, né? Falei pro Carlão que era 8h40, só dava a coxa, acordou a Ponte. E o jogo ficou franco, né, Cabelo? Ficou muito franco, a Ponte com o contragolpe, o Coritiba tentando sufocar, um jogo agradável nesse momento. Escanteio para Macaca, é o 3º no jogo para a equipe da Ponte. O Elvis está na cobrança, faz o levantamento, vem pelo meio, sai o goleiro Morisco. Foi lá no meio da bagunça, lá para dar um soco na bola. Tenta o toque, Ramon jogou curtinha a bola. Devolve mais uma vez a equipe do Coxa no campo de ataque, lançamento para ninguém. Vamos girar, tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 11 minutos e 50 de bola rolando, segundo tempo de jogo. É a primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B aqui no Moisés Lucarelli. E o placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 1 para Macaca. Coritiba. Nada para a equipe do Coxa, Eliel Almeida. Central da bola. Tá terminando o primeiro tempo em Goiás, o São Paulo vai vencendo 1-0. Também terminando no Rio, Botafogo vai vencendo o Juventude 2-0. Futebol como CBN. Ponte Preta no campo de ataque lá pela ponta direita. Briga por ela, Jamerson faz o corte, o toque é feito, Luiz Felipe. Tá dando a saída de bola, foi bem à sua frente aí, Lupe. A bola acabou saindo, né? É, e saiu mesmo. Luiz Felipe não conseguiu fazer ali o cruzamento. Na frente da assistente, tiro de meta pro Morisco, 72, goleiro do Coxa. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende como nenhuma outra. E ficou claro também, né, Carlão, que a Ponte tá jogando contra-golpe aí pra cima do Coxa. Sim, e com esse sistema o Matheus Regis, ele se torna um jogador fundamental. Talvez na sequência da etapa complementar, o João Brigatti, a permanecer este resultado, ele deve pensar numa solução também de velocidade. O Dodô está no banco, o próprio Iago Dias. A Ponte, ela assumiu, ela joga num bloco baixo para tentar sair rápido no contragolpe. Deu certo, né, Cabela? Nessa trama do Elvis com o Matheus Regis e com o Gabriel.
Tem falta pro Coxa pela meia direita, vai levar perigo, Lupe. Tá todo mundo indo lá pra cima da linha da grande área. Perigo porque na bola parada que o Coritiba tem assustado a Macaca. E agora mudou o batedor, saiu o Friso e foi o Figueiredo, camisa número 22, que se posiciona para a cobrança da falta pelo lado direito. 13 minutos e meio desse segundo tempo, é falta para a equipe do Coxa. Figueiredo da cobrança perto à direita, faz levantamento lá pelo meio da grande área, sobe de cabeça o Joilson, fez dirigir, sobra de bola lá pela esquerda, fez a finta, invadiu a área, Giriguidu! Gol! Coritiba! A batida cruzada foi do Lucas Ronier. Ela explodiu no zagueiro da ponta, foi pro fundo do gol. A 13 minutos deste segundo tempo, tá tudo igual ao placar aqui no Moisés Lucarelli. Um para Macaca, um também para a equipe do Coritiba. Lupe! Foi na bola parada, depois de uma falta, a bola foi erguida dentro da área da Ponte Preta no primeiro momento. A zaga conseguiu afastar, mas o Ronier ficou com a sobra do lado esquerdo, fez a finta e bateu forte. A bola pegou no Joilson e foi morrer no fundo da rede da Ponte Preta. Empata o Coxa aqui no Moisés Lucarelli. Tá no placar do majestoso. Ponte 1, Coritiba também 1. Tá tudo igual aqui no Moisés Lucarelli. A gente dizia, o Coxa cresceu, só dava Coxa. A Ponte até chegou em 2 contragolpes rápidos ali, mas só dava Coxa. Vem mais uma vez a Macaca pro campo de ataque, saiu. É isso, né, Carlão? E deu muito certo a troca feita pelo técnico Guto Ferreira, porque ele colocou o Ronier um pouco mais no meio campo e liberou o Figueiredo, né? Apesar do Coritiba estar pressionando muito pelo lado esquerdo, o Figueiredo também ficou um homem a mais aqui para atrapalhar o sistema defensivo da Ponte. Um belo gol do Ronier, um belo gol, um mérito total do jogador do Coxa. E quem tomou a finta desconcertante lá foi o Luiz Felipe, né? Foi o Luiz Felipe. Luiz Felipe. Com a mão para trás. Eu acho que com a mão para trás, é claro que o cara ele fica com medo, né, de cometer o pênalti, mas meio que limita, né, a movimentação, né? Ainda mais quando vai marcar um jogador rápido, ele trouxe para dentro e chutou um belo gol do Ronier. E surte efeito o que pensava o técnico Guto Ferreira. Foi pro abafa para enfrentar a Ponte, para empatar e conseguiu. O jogo fica muito igual agora, parelho. 15 minutos e 40 desse segundo tempo. Tem muito futebol pela frente ainda. Aumenta o somzão da CBN aí. Tá acabando a equipe do Coxa que vem para o campo de ataque. Mais uma vez o lançamento foi feito. Muito forte, bola para fora. Só arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. Tem pressa a cobrança ali. O próprio Risso chega na cobrança. Com as mãos para fazer ali o arremesso manual. Tem ninguém para fazer o passe ali também. O Matheus Reis pede lá na frente. O Elvis pede ali pela intermediária. O Elvis que recebe, passa por ele. Sobra do Novaes. Domina mal. Sobra de bola com a equipe do Coxa. O Novaes comete a falta. O jogo está parado. É falta que favorece a equipe do Coxa. Pela meia direita do sistema defensivo, falta para o Coxa que agora dá uma desacelerada depois do empate, 1-1 é o placar da partida aqui no Moisés Lucarelli, 16 minutos e meio deste segundo tempo. Rola a bola mais uma vez a equipe do Coxa na saída lá pelo lado esquerdo, por ali com o Bruno Melo, ele vem carregando, já mostra lá, calma, dá um sinal para todo mundo, fique calmo, toca a bola para o Morelli, ele busca a equipe do Coxa no campo de ataque, o Friso recebe lá na ponta canhota, renta na tela do campo, fez o passe mais à frente com o Jamerson, ele busca a linha de fundo, Jamerson chega na briga, tenta o toque na bola, o desvio foi feito, sobra de bola com o Dudu Vieira, ele gira o corpo, bota no campo de ataque ali pro Novaes, Novaes toca de cabeça, tentava sair correndo, mas foi muito longe a bola para ele ali, sai tocando de volta o Maurício Antônio com o Maurício Antônio. Pô, tem que adiantar um pouco mais a marcação, porque o Coritiba acaba de empatar a partida e fica com a bola, tem o controle do jogo, a Ponte corre riscos. Seria aí obrigado de pensar em alguma alternativa, mas adiantar um pouquinho mais, porque a Ponte pode perder o jogo. E vem com o Figueiredo, carregando ali pela meia, faz a proteção, gira bem o corpo, bota na frente, Leandro Damião de frente pro gol, bola rolada, chegava pro Friso, chega por baixo da zaga da Ponte, para fazer o quarto tiro, perigo dali, sombra de bola com o Risso, não bicando a bola no meio do caminho, o Coxa vai se mantendo no campo de ataque. Quem chega para fazer o corte agora foi o Ramon, bola para fora, arremesso Emanuel que favorece a equipe do Coxa. E tem outro detalhe, né, Carlão? Tem outro detalhe. A Ponte marcou o gol e como você disse, baixou as linhas. O Coxa não. O Coritiba fez o gol e continua em cima da Ponte. Então a Ponte tem que estar de olho aberto mesmo. E continua porque a Ponte ela sofreu um baque, né? É uma instabilidade. O Coritiba vai se aproveitar deste momento. Então seria importante para o Brigatti ou adiantar esta marcação ou já pensar em alguma solução de troca, né? Pensar em mudar o panorama, porque se permanecer com esse cenário, a Ponte recuada e sem um contragolpe, sem um desafogo, o risco de tomar o segundo gol é grande. E o detalhe é que já acabou o primeiro tempo dessa maneira.
maneira, né? No final do primeiro tempo já foi dessa maneira e o Brigatti apenas conversou com os jogadores no vestiário. 18 minutos é o segundo tempo, 1-1 é o placar da partida. Bola rolada ali pela intermediária. Quem chegava era o Maurício Antônio, toca com o Morelli. Morelli já faz o lançamento na ponta esquerda com o Jamerson. Sobe a bandeira. Impedimento marcado no ataque da equipe do Coritiba. É falta para a Ponte fazer a cobrança no sistema defensivo. 18h30, Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Ponte vem para o campo de ataque ali com o Matheus Regis, faz a finta, escapa da marcação, breca, gira também na frente do Rio. Toca com Elvis, Elvis devolve ali pela meia com Emerson Santos, já faz a abertura com o Dudu Vieira lá do lado direito. O Dudu Vieira vem buscando o campo de ataque, encontra a chegada do Luiz Felipe, bota a velocidade, vem para frente, toque feito. Aí vai lá na ponta direita o Matheus Regis, estava aqui do lado esquerdo, foi lá na ponta direita. Recebe, domina, devolve, Dudu Vieira fica com ela. Domina bem a bola ali, busca alguém para o passe, faz a tabelinha com o Elvis, que recua para começar de novo no sistema defensivo com o Joilson. Abre a bola pela lado esquerdo com o Edson. Fez o passe rente na lateral do campo para o Risso. Para evitar a saída, bicando a bola. Deu certo ainda para a ponta, que sobra com o Ramon, que gira. Devolve lá atrás com o Pedro Rocha. Leandro Damião vai para cima dele. Pedro Rocha faz o lançamento lá na ponta direita para o Luiz Felipe. De cabeça fez o passe ali pelo meio. O Elvis devolve com o Luiz Felipe lá na ponta direita. Luiz Felipe renta a lateral do campo, já bota a velocidade. Vem para o campo de ataque. Lançamento foi feito. Inverte a jogada. Do outro lado, na verdade, ele tentou o cruzamento, né, Lupe? Tentou o cruzamento e errou, né? Tentou o cruzamento e errou. E só para confirmar, Cabela, pintou um cartão amarelo para o Natanael, camisa 16 do Coritiba. Tá bom, então. Vamos anotar aqui mais um cartãozinho aqui no jogo para o Natanael. Vamos chegando a 20 minutos, hein? Tá aí o toque CBN marcando 20 minutos deste segundo tempo. O árbitro chama atenção. O árbitro mandou esperar. O árbitro mandou voltar a cobrança. De repente o Onier saiu com a bola dominada ali. Não. Tem que cobrar o arremesso lá de novo. Vai lá. Cobrança, arremesso manual já cobrado pela equipe do Coxa. Sai trabalhando lá pela esquerda mais uma vez. Saída de bola com o Bruno Melo. Domina, toca a bola ali pela meia. Trabalha. Bruno Melo recua. Lá com o Morisco, o goleiro da equipe do Coxa. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Conferindo 20 minutos e meio de bola rolando. Segundo tempo de jogo. Série B do Campeonato Brasileiro é a primeira rodada de 38. Placar da CBN tá assim, ó. Ponte marcou primeiro. A 13 da primeira etapa, Joilson. Ponte 1. Coritiba. Que empatou a 13 do segundo tempo com o Lucas Ronier. Coritiba também 1. Eliel. Central da bola. O Santos começou a caminhada na Série B com uma vitória. Bateu o Paysandu ontem por 2-0. Amanhã, às 9 da noite, tem Vila Nova e Guarani aqui na CBN. Passamos de 21. O árbitro está mandando voltar a cobrança ali do tiro de meta. Vai repor a bola em jogo, Pedro Rocha. 21 minutos e meio. Agora, Lupe. Você tinha que ter falado do placar, né, Lupe? Ah, mas eu não sabia que ia mudar o cenário, né? Pois é. O rapaz aí perto de você, só placar, né? Não vai sobrar nem cutícula, velho. É amigo do japonês, né? Não tem jeito. Tem jeito, não. 21:50. Segundo tempo, 1-1 o placar do jogo. Rola a bola ali, a equipe do Coxa do campo de ataque. Lá pelo lado esquerdo, quem sai trabalhando ali é o Bruno Melo. Vai chamar alguém lá, foi chamar alguém da ponte lá, vai mexer o Brigatti. Tá precisando mexer, né, Carlão? Tá precisando mexer. Dar um choque desse time aí, né? O cenário nesse momento ele é positivo para o Curitiba, fica com a bola, consegue levar o jogo e a Ponte com dificuldades. Ponte na roubada de bola, Elvis faz o domínio, encontrou Novaes ali à frente da meia lua grande, ela preparou, bateu, vai pintar o golaço na trave! O Morisco toca na bola, explode na trave, seria um golaço da Macaca, Lupe! Defesaça do Pedro Morisco. No chute do Gabriel Novaes, ele se esticou todo, de mão trocada, deu um leve toque na bola. Ela ainda bateu na trave e saiu. Que defesaça do goleiro do Coxa, evita o segundo gol da Macaca. Em Ponte para o campo de ataque, mais uma vez chega a zaga do Coxa para fazer a roubada. Friso domina a bola lá pelo lado esquerdo na saída de bola do Coxa. Falta está anotado, Friso fica caído e vai mexer duas vezes o Brigatti, hein? Vai mexer duas vezes o técnico da equipe da Macaca. Bochecha e Iago Dias. Pode confirmar o número se vocês... 11:25. Bingo. Ganhou? Ganhei. É a Tinquina ou é cartela cheia? Acho que foi Cinquina, tá começando agora, né? Ah, então eu acertei. Tá.
Bochecha, Iago. Isso. Muito Já bem. confirmo quem sai. Legal. Aí, portanto, vem Bochecha e Iago Dias, a equipe da Ponte, para dar uma mexida nessa equipe da Macaca, que tá, podemos dizer, sonolenta nesse segundo tempo, Carlão? Vou dizer sonolento, eu acho que é mais pelo ritmo do Coritiba, pela qualidade. Entrou no jogo do o início do Coritiba no segundo tempo foi muito bom com a entrada do menino do Ronier, mudou a característica de jogo, o Guto colocou o Figueiredo mais à frente, dificultando as ações para o sistema defensivo da Ponte. A Ponte não conseguiu jogar. Vamos ver se a partir deste lance do Gabriel Novaes, aliás, mais um passe do Elvis, né, na medida, bola na trave, vamos ver se a Macaca consegue empolgar. Mas neste segundo tempo, o jogo até aqui é do Coritiba. As mudanças, ou a mudança, né, que o Guto Ferreira fez, deu muito certo. Luiz Felipe está saindo de Maca lá do outro lado. Será que é ele uma das trocas, ô Lupe? Porque ele está saindo de Maca, tem outro né? lateral direito no banco, porque o Inocêncio foi vetado, né? A não ser que ele improvise alguém do lado direito. O Luiz Felipe deixa o campo de Maca, mas a placa ainda não subiu para informar. Ó, o Iago Dias voltou, tá aquecendo de novo. O Brigatti pediu calma aqui. Tá só o Bochecha ali prontinho para entrar. Pois é, ali o Bochecha na beirada do campo. Esperando ali a troca. O árbitro manda seguir o jogo. O árbitro manda seguir. Luiz Felipe está na maca. Não vai dar pro Luiz Felipe não, viu? Não. Vai dar não para ele. Nem descer da maca. Vem a equipe do Coxa, lançamento feito. Forte para fora, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. E os jogadores reclamam, né? Porque estava pronto para fazer a troca e o árbitro mandou seguir o jogo, né, Lupe? Exato, eles queriam a troca, o que não aconteceu. Agora sim, ela foi feita. Sai Luiz Felipe, 14, entra Lucas Bochecha com a 25. Aí, portanto, a troca na equipe da Macaca, que vem para o campo de ataque, lançamento foi feito, sobe de cabeça para fazer o quarto, o Bruno Melo, sobra de bola com a equipe da Macaca lá pela direita, é com o próprio Bochecha que já chega ali, brigando pela bola com uma vontade danada ali, hein? Sobra de bola com o Dudu Vieira, troca do lado com o Emerson Santos, ele recebe, domina, fez o passe de volta, lá do lado direito, era o Novaes que estava ali, caiu, recebe falta, o jogo tá parado, é falta para Macaca, é falta para Ponte, Lupe. O camisa número 35, Gabriel Novaes, recebeu a carga por trás, nas costas, na frente da assistente. Falta para Ponte, Elvis na bola. Vai fazer o levantamento daqui a pouquinho, o Carlão fala, Bochecha está em campo, o Luiz Felipe está fora do campo, saiu contundido. Elvis está na cobrança da falta, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá na meia-lua, hein? Tá todo mundo lá na meia-lua. Elvis está na cobrança da falta. Lá pela direita, o árbitro já autoriza. O Elvis vai fazer o levantamento. Vai todo mundo lá na meia-lua da grande área. Bom momento para a equipe da Ponte. Elvis levantou a bola na entrada da grande área. Sobe a zaga para fazer o corte. Ela vai sobrando com o Matheus Regis pelo lado esquerdo. Ele faz o domínio, coloca no gramado. Ele carrega só que na contramão. Tem ninguém para fazer o passe. Dois jogadores em cima dele. Ele devolve com o Pedro Rocha. O Pedro Rocha tenta o lançamento de volta aqui com o Matheus Regis, que protege, recebe a falta. É falta, é falta sobre o Matheus Regis. Ih, rapaz. O Morelli deu totozinho ali, quando a bola já estava na mão do Matheus Regis, ele deu aquele totozinho no tornozelo do jogador da Ponte, viu, Lupe? E o Matheus Regis, ele se segurou, porque já tem amarelo. Vem a Ponte. Carlão de Freitas, Bochecha está em campo. É uma improvisação. Não sei se o Dudu vai permanecer ali como lateral, se vai haver um revezamento entre ele e o Bochecha, mas no primeiro instante, Dudu Vieira joga como lateral e o Bochecha vai para a segunda linha. Atrapalha, né? Porque o Dudu estava fazendo uma partida razoável para boa ali no setor dele, na posição dele, agora vai ter que atuar improvisado do lado direito. Passamos de 27 minutos deste segundo tempo, 1-1, o placar do jogo, vem bola para o câmara ataque, lançamento foi feito. O Novaes tenta fazer o domínio esquisito, deu certo ainda, né? Ele caiu, levantou, conseguiu fazer o domínio, toca na bola o Edson. Zagueirão que vem para o câmara ataque, dá um tapa dela pelo círculo central do gramado com outro zagueiro que é o João Wilson, autor do gol da Macaca. Fez o passe com o Dudu Vieira, que está lá na lateral. Tenta o passe por baixo, toque é feito errado. Dudu Vieira briga pela bola, tem marcação do Jamerson para cima dele. Bola foi para fora, arremesso manual para o Macaca. Jamerson fica catimbando ali, mas o arremesso é para a Ponte. 1-1, placar do jogo. 27 minutos e 40 deste segundo tempo. Rola a bola mais uma vez, a equipe da Ponte no campo defensivo, Edson. Recebe aqui pelo lado esquerdo, dá um tapa na bola para o Risso. Risso já faz domínio, devolve com o Edson. Edson vai trabalhando na saída de bola da Ponte Preta lá pela direita. Do outro lado, Joilson recebeu, dominou, vem carregando na saída de bola. Fez o passe com o Dudu Vieira, tem marcação para cima dele, do Figueiredo. Joga a bola lá no campo de ataque. Buscava a chegada do Bochecha.
Lá no ataque o Jamerson leva melhor. Fez o passe lá no sistema defensivo. Sai trabalhando. Morisco, bola recuada para ele. O goleiro dá um bico na bola. De perto direito, ela vai para fora. Arremesso é manual que favorece a equipe da Macaca. Tem pressa na cobrança. Emerson Santos recebeu, dominou, fez a finta. No pé de ferro, levou a melhor. Já faz o lançamento lá na frente para ninguém. Quem sai é o goleiro para botar a ordem na casa. E já tem pressa na devolução. Tenta sair a equipe do Coxa do contra-golpe. O passe foi feito ali com o Lucas Ronier. Dominou, gingou de um lado do outro. Volta a bola ali pelo meio. Mais uma vez o Morelli vem com ela. Vem carregando a bola. Deu um tapa na bola para o Natanael lá na ponta direita. Pintou o cruzamento. Vem bola para a área. Passa por todo mundo. Não passa pelo Dudu Vieira, que faz o domínio. Opa! Ele ia tentar o chapelaço ali pra cima do Figueiredo, recebeu a falta, o jogo tá parado, Lupe. Jogada bonita do Dudu Vieira, tentou o chapéu, mas o camisa número 22, o Figueiredo, não deixou o Dudu completar. Falta pra Macaca, falta já cobrada. Começou. Opa! Fala, Eliel. Bola rolando no segundo tempo no Antônio Ascioli para Atlético Goianiense. São Paulo, Tricolor vai vencendo 1-0. Agora, Carlão, a gente olha no banco de reservas, o Brigatti, ele tá impaciente ali, olhando o time da Ponte, porque ele não consegue fazer o time da Ponte jogar na segunda etapa. A Ponte não consegue tomar as rédeas do jogo, né? É um resultado que não interessa e mesmo assim o Coritiba permanece melhor. A Ponte ela não consegue dominar, colocar o Coritiba em situação de risco. Vive dos contragolpes, mas os contragolpes não estão muito bem encaixados. Agora ele tem uma improvisação com o Dudu Vieira, passa por um momento complicado. O Coritiba arrefeceu um pouquinho. Já não leva tanto perigo, mas é um time, né? Agora ele coloca o Friso um pouco mais à frente com o Damião. É um time que leva perigo, a Ponte tem que estar em alerta. 29 minutos e 40, bola rolando, segundo tempo, 1-1, placar do jogo aqui no Moisés Lucarelli, nessa primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Trabalha o Wilson lá para a direita, vem buscando espaço no campo de ataque, atravessa a linha divisória do campo. Ele breca, rola a bola mais atrás com o Emerson Santos. A torcida não gosta que a bola recuada, né? Dessa bola recuada, mas foi necessário ir para o lançamento. Chega a bola mais uma vez a equipe da Macaca. Toque foi feito. O árbitro está dando um impedimento no ataque lá do Matheus Regis. Já tem pressa na cobrança a equipe do Coxa. Já sai trabalhando lá do lado esquerdo. Deu um tapa na bola. Lançamento é pro Friso. Na cara do gol, ele faz o domínio. Entrou na grande área. O Edson chegou na cobertura, ele dominou. Girou, buscou espaço de um lado e outro. Fez a finta, puxou pelo meio. Foi fintando um, fintando outro. Caiu no gramado. O árbitro estava do ladinho ali, hein? Tava do ladinho. Vai jogando a equipe da Ponte na recuperação de bola. O Elvis já faz o domínio, a ligação pelo lado esquerdo com o Matheus Regis. Recebeu, dominou a bola. Passa por ele o Bochecha. Faz o domínio na perna direita. Ele busca o espaço. Mais atrás com o Ramon. Domina, devolve pela meia. O Elvis fez o passe lado esquerdo. Risso recebe na ponta canhota. Livre de marcação. Prepara o cruzamento. Vem bola para a área. Fez o corte a zaga. Sobrou com o Elvis. Abre lá pela direita. Dudu Vieira se apresenta bem lá no campo de ataque. Pertinho do bico da grande área. Devolve mais atrás com o Emerson Santos para fazer o domínio. Ajeita a bola perto da canhota com o Ramon. Fez o passe ali pelo intermediário. O Ramon encontra lá na ponta esquerda, chegada do Risso, antes dele o Lucas Ronier. Dá um bico na bola, joga para fora do campo, o arremesso é manual que favorece a equipe da Macaca. Ronier caiu, hein? Eu conheço um amigo, a gente chama ele de Miguel. Como é que ele chama? Miguel. Um amigo. É porque ele tá colocando a mão no estômago, parece. Estômago? Acho que ele correu muito. Pode ser. Comeu alguma coisa ruim no intervalo do jogo antes de entrar em campo. Mas ele foi legal, ele saiu fora do campo lá, sai jogando a equipe da Ponte. Arremesso manual cobrado, sobra de bola com o Elvis. Domina a bola, perto direito, devolve lá na linha de fundo. Vai chegando o Risso, chega antes dele para fazer o corte. O mexicano, Maurício Antônio, bota para fora a bola e arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. 31 minutos e 40, 1-1 placar do jogo. Bochecha faz o domínio ali no bico da grande área, preparou o chute nas mãos do goleiro que bota a ordem na casa do Coritiba, Lupe. Na verdade foi um cruzamento, só que pra ninguém, fácil pro camisa 72, o Morisco. Quem vem pro campo de ataque, sai jogando a equipe do Coxa. Vem para matar o contragolpe da equipe da Macaca, vai pintar cartão, hein? Se for o Ramon, Ramon já tem amarelo. Não, é o Novaes. É o Novaes. Aí, portanto, Novaes amarelado. O jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Coritiba. E o Elvis olhou para o Brigatti, passou algum recado para o Brigatti, hein? Falou alguma coisa para o Brigatti, deu sinal. E agora sim. Tem novamente. O 11 está ali novamente conversando com o Brigatti, viu, Lupe? O 11 é o Iago Dias, né? Que era para ter entrado, mas não entrou. E daqui a pouco duas mexidas no Coxa. No Brandão, camisa número 21, e o Pomba, camisa 53. Como? 57. Wesley Pomba, que estava no Ituano ano passado. Brandão é o 21. Muito bem, Brandão é o 21. Tá anotado aqui, Brandão, 21. A equipe do Coxa que vem aí.
E o outro é o Pomba, como disse o... Pênalti. Opa, fala, Eliel. Pênalti para o São Paulo, 5 minutos do segundo tempo. São Paulo tem 1-0, chance de fazer o segundo, Cabelão. Aqui é falta para a equipe do Coxa, o Friso está na cobrança lá pelo lado esquerdo. Autoriza o árbitro, pintou o levantamento lá no meio da pequena área, sobe para fazer a defesa o Pedro Rocha. Ele tentava a devolução rápida, faz a ligação. Mal, hein? Mal, hein? Obrigado e vai à loucura com o Pedro Rocha. Calma, Pedro Rocha. Calma, não foi nesse tom de voz que ele falou, né? Mesmo em se tratando de um resultado que não interessa pontos, mas tem que ter calma, não adianta essa pressa maluca para sair, os jogadores ainda estavam se posicionando e o Pedro Rocha praticamente cedeu a bola para os jogadores do Curitiba. Antônio Lupe, dá uma olhada no bonde do Curitiba que chegou ali, rapaz. Não, e o quadro tá perdidinho, né? Tá uma confusão ali, Lupe. Ele sumiu com a placa, agora a placa apareceu 35-11. Gabriel Novaes vai embora, entra o Iago Dias com a 11 na Ponte Preta. Agora com muita calma, vamos nas mudanças do Coxa. A placa ainda não subiu, ela... Ih, quebrou. Quebrou, não, agora vai. Acabou a bateria. Vamos ver. Tá com dificuldade, hein? 22, Figueiredo vai embora. Entra o 57, Wesley Pomba. Vai só Pomba aqui na minha anotação. Pomba 57 no caso do Figueiredo. E entra mais um também no Coxa. Opa, tem gol. Luciano para o São Paulo. São Paulo. Ele foi agredido na grande área, ele sofreu o pênalti, ele bateu, Luciano, e nem bateu tão bem assim não, é que teve força, um chute rasteiro no campo esquerdo do goleiro Ronaldo. Daí, portanto, o gol do São Paulo, mais um do São Paulo, lá em Goiânia, e agora, o tal do Figueiredo fez uma cena, olha, digna de uma comédia aqui no Moisés Lucarano. Você acompanhou, Lupe? Eu tive um pouco de dificuldade porque a torcida do Curitiba chegou agora, chegaram cedo, né? E aí eu não me atentei. E confirmando a outra troca, Leandro Damião foi embora com a 9, entra o Brandão 21. O Figueiredo, ele caiu, a maca entrou para retirar o jogador. Quando colocaram a maca do lado, para ele subir na maca, ele levantou e saiu andando. Olha a equipe do Curitiba, vem para o campo de ataque na grande área, o lançamento foi feito, era para o Brandão ali no meio da área. E o Edson desabou, hein? Quem desabou agora foi o Edson lá no meio da grande área, 1-1 o placar do jogo. O jogo ficou faltoso, parado, com muitas paralisações dos dois lados das equipes que estão empatando em 1-1 aqui no Moisés Lucarelli. Aí, portanto, o São Paulo faz 2-0 lá em Goiânia, é isso, Daniel? É isso, 6 minutos do segundo tempo, São Paulo 2-0. Carlão de Freitas, o jogo ficou feio, né, Carlão? O jogo não anda, né? Nos últimos 5, 10 minutos a partida não anda, muito travada, muito picada. Isso é um tema para o debate para a semana, mas eu não sei se 5 alterações, elas não facilitam que o jogo fica muito amarrado, muita paralisação na etapa complementar. Mas a Ponte não está legal, né? Apesar do jogo ter travado um pouquinho, a Ponte não consegue se impor. Vamos ver agora com a entrada do Iago Dias, se põe um pouco mais de velocidade, né? Perde a referência que é o Gabriel, mas ganha em velocidade. Ponte preta bem pelo campo aqui na roubada de bola, o Elmes fica com ela, já faz a abertura com o Iago Dias aqui do lado esquerdo. Ele domina, tem a marcação para cima dele, foi o desvio, a bola para fora, revista manual para Bacanca. Tá dando, o árbitro deu para um lado, o bandeira deu para o outro, hein? Ih, rapaz, o trio baiano aí não tá se entendendo não, hein? Troca a bola a equipe do Coxa que vem para o campo de ataque, o Friso botou na frente, fez Brandão a fita, vai pintar o segundo gol, sabe a bandeira, tá valendo nada disso, Brandão estava 1 metro à frente pelo menos, ali no ataque da equipe do Coxa, jogo tá parado, o impedimento tá marcado, viu, Lupe? A torcida do Curitiba que chegou bem atrasada, comemora, mas o impedimento foi marcado. A sua visão é melhor que a minha. O gol que foi marcado pelo Coxa, anulado pelo assistente número 1, o Edivan de Oliveira Pereira da Bahia. E o goleiro reserva do Coxa, ele estava aqui na nossa frente, já tinha passado pelo banco da Ponte, estava aqui na frente para comemorar. Mirando bagunça aqui do lado de fora com o quarto árbitro. O segundo tempo não andou. Não andou. Estamos com 37, acho que dos 25 para cá não tivemos jogo. O quarto árbitro ali, que tá com calça de ver Jesus ali, o Lupe, tá perdidinho, rapaz. Eu percebi nas mudanças, né? Ele não sabia o que fazer.
Mais perdido que cego em tiroteio, rapaz. Meu Deus do céu. 38 minutos, é o segundo tempo, 1-1 o placar do jogo. Pedro Rocha despacha a bola para o campo de ataque, faz o lançamento lá na frente. Quem sobe de cabeça é a zaga da equipe do Coxa, que faz o corte. Ela vem pelo meio, brigando pela bola ali mais uma vez a equipe da Macaca. Quem vai brigando pela bola é o Ramon. O árbitro da falta do Ramon, é falta. O jogo fica quente e nervoso, hein? O jogo fica quente e nervoso. É ruim para a Ponte que joga em casa. Ruim para a Ponte, isso que joga em casa. Bola recuada, lá com o Morisco, devolve, lado direito, sai trabalhando com o Maurício Antônio. Vai tocando a bola, vem ali pelo meio o Morelli. Rola a bola mais uma vez aqui pelo lado esquerdo, Maurício Antônio devolve lá com o goleiro. Agora o Lupe só confirma para mim, entraram o Brandão 21 e o Pomba 57. Saíram o Leandro Damião e o Figueiredo, é isso? Toca a bola a equipe do Coritiba. Friso vem para a área, cruzamento feito, rasteira, sobra de bola, batida, espalma o goleiro! Edson! Se estica todo, dá o bico na bola, tira aí que a bola ia entrando, hein? O goleiro fez a defesa, o Pedro Rocha, mas a bola ia entrando para o gol. O Edson faz o quarto tiro, perigo da bola. Quase o segundo gol da equipe do Coxa, Lupe. 39 minutos, 39, é o segundo tempo, 1-1, placar do jogo. Trabalha a saída de bola mais uma vez, a equipe do Coxa chega ali por baixo. Quem brigava pela bola era o Richo, bola foi para fora, arremesso manual para a equipe da Macaca. Vai trabalhando a bola, Ponte, tem arremesso manual, o árbitro manda esperar ali a cobrança. Tem jogador da Ponte sentindo lá, parece que é o Emerson Santos, tá com câimbras. Fez ali um alongamento, tá tudo bem com ele. O arremesso é para Ponte, 39 minutos e 40. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Coxa no ataque, Friso recebe no peito, faz a fita, vem pra dentro da grande área, o Edson sobe de cabeça, Dudu Vieira tava lá pra fazer o corte, ela sobra com o Jamerson, à frente da grande área, dá um tapa na bola, faz a abertura lá pro lado esquerdo. Por ali quem chega pra fazer o domínio é do Morelli. Bola volta ali pela linha, pois não, Lupe. Figueiredo, 22, foi embora. Aí, portanto, vai tocando a bola mais uma vez aqui pelo Coxa. Ronier com ela. Fez o passe ali pela meia. Bola enfiada, frente da grande área. Chega por baixo. O Edson corta, sobra de bola. No bate e rebate, no perto e ganha. Sobra mais uma vez com o Jamerson. Vem bola pra área. Sobe, Joilson de cabeça. Tira, perigo da área. Ela vai sobrando mais uma vez com o Coxa. Faz uma blitz. O Coritiba para cima da Ponte. Vem trabalhando mais uma vez com o Morelli. Aqui pela direita. Saiu com a bola e tudo ali, hein? Saiu com a bola e tudo, arremesso é manual que favorece a equipe da Macaca. Vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 40 minutos passados e bola rolando, segundo tempo de jogo. Aqui Moisés Lucanelli, primeira rodada, Série B, o placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 1 para Macaca. Coritiba. 1 também para a equipe do Coritiba. Central da bola. 7 minutos do segundo tempo e o Botafogo chega ao terceiro para cima do Juventude. Botafogo 3, Danilo Barbosa, Juventude 0. Futebol Globo CBN. Carlão de Freitas, tá uma blitz aí, uma pressão danada para cima da Ponte. Tá uma blitz, a Ponte não consegue sair, o Elvis já dá sinais de cansaço, não consegue sequer disputar. É claro que é um jogador acima da média, de repente pode desequilibrar em alguma jogada, mas é uma figura nula até aqui. E a permanecer nesse cenário, vai ser difícil a Ponte segurar. Curitiba manda no jogo, está com mais saúde, está com mais abacaxi, a Ponte corre um sério risco de tomar o segundo gol. 41,5, tem acabar a equipe do Coxa, mais uma vez vem pelo ciclo central do gramado com Morelli, recebe, faz o domínio, bota a bola pelo lado direito com Pomba, recebeu a bola, faz o domínio ali, ele busca ali o Iago Dias, tenta a marcação para cima dele, ele fez o passe, Friso recebeu, dominou, devolveu mais uma vez com Pomba, o Pomba toca a bola pelo meio, vai trabalhando mais uma vez a equipe do Coxa na chegada, Lucas Ronier fez o passe, Natanael, Ronier recebe, domina, devolve, mais atrás com o Morelli. Morelli devolve lá no sistema defensivo, trabalhando com o Maurício Antônio. Fez o tapa na bola ali pela meia. Trabalha, chegada, mais uma vez, quem vinha por baixo ali era o Vini Paulista. Bola chega lá com o Jamerson, lá do lado esquerdo, o Jamerson domina a bola, vai pela meia. Trabalha o passe, vem para o campo de ataque, vem Jamerson botando velocidade, devolve com o Brandão, aberto lá para o lado esquerdo. Bota a bola mais atrás, trabalha mais uma vez a chegada ali pela meia. Toque feito, Vini Paulista, forte demais. Só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca, que dá um tempo ali para poder respirar, porque a Ponte não consegue achar a bola em campo. Só dá coxa, Carlão. Só dá coxa. Interessante que até a Ponte fazer o gol aos 13 minutos do primeiro tempo, a Ponte conseguia inverter jogada de um lado, do outro, fez várias vezes e até um pouco depois, até do gol, isso acabou. Isso mais ou menos até os 20 minutos, né? A Ponte conseguiu se impor depois. Não que o Curitiba tivesse mandado no jogo, mas ameaçou, ficou com a bola nesse segundo tempo, está perto de marcar o segundo gol. O Guto Ferreira colocou o Matheus Friso ali do lado esquerdo e, cara, ele não deixa a defesa da Ponte em paz. É um jogador que dita o ritmo por aquele setor.
Ponte corre risco sério. Se não caprichar ali na frente, se não der um desafogo para a defesa, a Ponte está fadada a tomar o segundo gol, mesmo com 43 minutos de jogo. Bola, Ponte das tentadas, chega no câmera ataque, Iago Dias, faz o domínio, vem ali pela meia, deu um tapa errado na bola, sobra de bola com coxa mais uma vez, vem o Ronier, toca na bola, Natanael, bota velocidade, vem em velocidade aqui pela ponta direita, reta lateral do campo, que chega por baixo, para fazer o corte, é o Ramon, bota para fora, arremesso manual para a equipe do Coxa. O Coritiba vai chegando, hein, o arremesso manual. Manda esperar um pouquinho que vai trocar mais uma vez a equipe do Coxa. Tá mexendo de novo ali o Guto Ferreira, viu, o Lupe? Morelli foi embora com a 40-23. É o Bernardo. Bernardo com a 23 está no jogo. Bernardo em campo para a equipe do Coxa. O Morelli fora do campo. Vai tocando a bola mais uma vez a equipe do Coxa no campo de ataque. Lá do lado esquerdo vem bola para a área. Chegou por baixo o Emerson. O Emerson Santos, vou falar para você também, viu? Tá com uma gravata tamanho do mundo já, hein? Tá com uma gravata gigantesca. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Passamos de 44 minutos deste segundo tempo, 1-1, placar do jogo, sai trabalhando Bruno Melo. Para a equipe do Coxa encontra o Maurício Antônio, lado direito, o zagueiro vem para o campo de ataque, faz o break, ajeita a bola, aperta a canhota, ninguém se apresenta, ele devolve com o Bruno Melo, ali no círculo central do gramado. Ajeita para um lado, busca de um lado, busca do outro, rola a bola ali com o Vini Paulista, que devolve no Maurício Antônio. Toca na bola, mais uma vez pela direita, Lucas Ronier. Vai tocando a bola a equipe do Coxa, de um lado, de outro, só buscando espaço para chegar no campo de ataque. 44-40 deste segundo tempo, 1-1 placar do jogo. Toca a bola mais uma vez o Coxa, olha ali, o passe foi feito ali pelo intermediário. Pomba vem, recebe, domina, devolve, ali pela meia. Bernardo devolve a bola lá com o Jamerson, lado esquerdo. Mais uma vez o Bernardo fica com ela ali pela meia. Vai trabalhando de um lado e de outro a equipe do Coxa. Torcida da Ponte Preta tenta empurrar a equipe da Macaca nesse finalzinho do jogo. Vamos a 50 nesta segunda etapa. O taque é feito ali pela meia. Trabalha a Ponte. A pressão ali pelo meio. O Bochecha não consegue chegar na bola. Quem fica com ela foi o Vini Paulista. Olha a bola com o Bruno Melo. Jamerson recebe lá do lado esquerdo. Devolve ali pela meia com o Pomba. Ele dominou, carregou, vem pela meia. Tenta o passe é feito. Brandão recebeu, protegeu a bola. Recua mais uma vez para começar com o Bernardo de novo. Já encontra ali o Maurício Antônio. É o último jogador do Coxa. Está na intermediária, mandando o campo da Ponte Preta. Jamerson, cruzamento na área. Brandão desceu de cabeça, foi para fora. Tiro de meta que favorece a equipe da Macaca, Lupe. Depois de um cruzamento pela esquerda do Jamerson. Brandão, que é grandalhão, de cabeça, mandou longe da meta do Pedro Rocha, que vai colocar a bola em jogo. A Ponte já parou 3 vezes, a Ponte parou 2 só, né, Lupe? Primeira com o Edson, entrou o Edson e a segunda, não, parou 3 vezes. Parou as 3 porque o Iago Dias não entrou junto com o Bochecha. Exato. Não tem mais trocas. Pode parar mais, não. Pode parar mais, nenhuma das duas. Também fez 3 paradas também o Guto Ferreira. Não, fez 2 só. O Guto Ferreira só fez 2, pode parar mais uma. Toca a bola para fora, o desvio foi do Risso. Expulso. Opa, fala aí, Léo. O Atlético Goianiense está perdendo por 2-0 para o São Paulo e perde o segundo homem em campo. O atacante Gabriel Barros foi expulso agora. Atlético Goianiense com 9 em campo, Cabela. Aqui 46 minutos e meio, está 1-1 placar do jogo. Todos os 22 estão em campo. Aqui no Moisés Lucarelli está dando empate 1-1. Mas o Coxa faz uma pressão tremenda para cima da equipe da Ponte. Calma, Carlão. O cronômetro já zerou lá. É um problema sério esse placar, viu, Lupe? É um problema, agora zerou, então tá um pouco mais calmo. Vai tocando a bola mais uma vez a equipe do Coritiba, vem ali pela meia, trabalha, Lucas Ronier faz a finta, no meio de 3 jogadores da ponta, ele sai com a bola dominada, ajeitou, perto da canhota, bola enfiada, Brandão, chegou na área de calcanhar, devolução pela meia, vem Dudu Vieira para fazer o corte, sai jogando o passe errado, mas a falta em cima dele, na saída de bola ali à frente da grande área, falta que favorece a equipe da Macaca, Lupe. E pintou um amarelo ali para o jogador da equipe do Coritiba, o camisa 98. O Ronier, Lucas Ronier, que fez a falta. Público e renda no Moisés Lucarelli, público total 6.232 torcedores, 6.232, renda total R$136.060. Já passamos de 47, hein? Vamos chegando a 48 minutos nesta reta final de jogo aqui no Moisés Lucarelli, tá tudo igual, 1-1 placar do jogo.
Falta cobrando a bola despachada lá para o campo de ataque. Sobe a zaga do Coxa. Faz o corte, a bola chega ali pelo lado esquerdo com o Jamerson. Quem vem é Joilson para fazer o desvio ali pela meia. Sobra de bola mais uma vez com o Coritiba. Tenta sair jogando. Vem Iago Dias para fazer o corte. Tenta sair jogando errado ali o Risso. Deu de graça para a equipe do Coxa. Brandão rola a bola. Friso fica com ela. Faz a proteção. Vem fazendo a finta. Vem carregando a bola. Abriu lá pela esquerda. Cruzamento feito. Pedro Rocha com a mão. Toca na bola, tira da cabeça do Brandão, que ele era o último homem ali, ele ia jogar para dentro do gol, Lupe. Terceira boa defesa do Pedro Rocha no jogo, evita o gol da virada do Coritiba, que tem escanteio pelo lado direito. Natanael está na cobrança. Mais um escanteio que favorece a equipe do Coxa, é o 7º do jogo. Natanael na cobrança, faz o levantamento, vem lá no meio da área, Pedro Rocha, sobra de bola, Pedro Rocha de novo. Salvador Ponte Pretano, Pedro Rocha. Agora o Elvis comete uma falta ali porque o Jamerson ia com tudo ali para dentro para o campo de ataque de novo, Lupe. Teve que fazer a falta, né? O Elvis, que também está cansado em campo, tem bola parada. O Coritiba mais uma vez, ela vai jogar dentro da área do gol da Ponte. É falta para o Coxa. Ronieta na cobrança, perto da canhota, faz o levantamento, lá na pequena área, subiu para fazer a defesa, Pedro Rocha. Eliel Almeida, tem gol ontem, Eliel. Tem gol no Rio, Botafogo 4, Juventude 0, Savarino. E agora o Pedro Rocha caiu de mau jeito ali, viu? Sentiu ali quando caiu, já estamos com 49,5, Lupe. Pedro Rocha foi quem fez a defesa e caiu. A torcida não gostou muito não. Mas do jeito que está esse finalzinho de jogo, é melhor um ponto do que nenhum, né, Cabelo? É isso, Carlão. O Lupe fez a leitura correta, até porque alguns torcedores ficaram bravos, mas não tem jeito, o Coritiba manda na partida. Acho que se tivesse mais uns 3, 4 minutos, a Ponte tomaria o gol. Tal a superioridade do Coxa nos últimos minutos. A Ponte caiu demais também na parte física, né? O time cansou, arrefeceu, recuou demais, abaixou as linhas. E o Coritiba só não vence o jogo porque o Pedro Rocha está em campo. Iago Dias fica reclamando de uma falta. O árbitro não deu, segue o jogo. Vem Coxa por campo de ataque, bota a velocidade lá pela esquerda. Pintou, lançamento para a área. Joilson se estica para fazer o corte. Ela sobra com o Emerson Santos, não bicando a bola, joga para o campo de ataque. Sobe de cabeça, zaga do Coxa para repor a bola em jogo, mas sobe a bandeira. O Iago Dias ia voltando, impedimento marcado. O João Brigatti está chutando quanto é copo d'água que tem ali à frente, ali está pé da vida no banco de reserva da Macaca. Vai terminar o jogo, apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo aqui no Moisés Lucarelli. Um para Macaca. Coritiba. Um também para a equipe do Coritiba. Leão Almeida. Central da bola. Muito obrigado, meu caro Carlos Cabela. São 7 horas e 57 minutos, começo de temporada na Série B do Campeonato Brasileiro para Ponte Preta com um pontinho somado, um ponto conquistado no jogo em seus domínios. E a gente vai direto pro gramado com o repórter Antônio Lupe, que está acompanhando a saída dos jogadores, tanto de Ponte Preta quanto de Juventude. Fique à vontade, Antônio Lupe, assim que os principais ou os primeiros personagens deste jogo que terminou empatado por 1-1 chegarem até você, a sua posição de transmissão. Fica à vontade para acionar aqui, enquanto isso, Carlão vai fazendo a análise final deste 1-1 envolvendo Ponte e Juventude, hein, Carlão? Olha, ali é um resultado justo pelo que a Ponte fez no primeiro tempo e pelo que o Coritiba fez no segundo. O Coritiba ficou muito perto da vitória. Se não fosse o goleiro Pedro Rocha, talvez neste momento o Coxa estaria celebrando os primeiros 3 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte abaixou demais as linhas, recuou demais, permitiu que o Coritiba gostasse do jogo, não conseguiu o contragolpe, não conseguiu o desafogo. E graças mais uma vez ao sistema defensivo, ao Pedro Rocha, a Ponte Preta fica com esse 1 ponto, que não é de todo ruim. O torcedor fica chateado, fica frustrado, é bem verdade, mas a Ponte empatou com um time que vai brigar pelo acesso. A realidade da Ponte é outra. Vamos lá, Lupi. Deixa eu ouvir. Sérgio, por favor, poderia falar com a gente depois? Ramon, você poderia falar com a gente? Por que teve uma mudança drástica no comportamento da equipe do primeiro para o segundo tempo? Cara, eu acho que é natural. A gente estava com o placar em vantagem. E o Coritiba veio e se expôs, e isso é normal no futebol, a equipe que está perdendo acaba se expondo mais. Só que é apenas o primeiro jogo, a equipe ainda tem muitos companheiros novos, a gente está se entrosando, está se conhecendo. Então acho que a gente fez um bom jogo, acho que é importante pontuar. A gente ainda não perdeu dentro de casa esse ano, então acho que foi um bom resultado, um resultado justo. Mas a gente vai trabalhar, a gente sempre quer vencer, então a gente vai trabalhar forte a semana para vencer lá em Goiânia. Obrigado aí ao Ramon Carvalho, e a gente também ouve aqui o Matheus Regis,
um dos personagens do jogo, não marcou, mas uma das caras novas da Macaca nessa partida contra o Coritiba. Eu creio que a gente fez uma grande partida. Estou muito feliz pela estreia. É um clube de massa, né, que eu sempre sonhei jogar aqui. E eu estou triste pelo resultado, que eu acho que a gente mereceu sair daqui com os 3 pontos. Mas agora é trabalhar durante a semana, que já tem o Goiás lá em Goiânia. Um jogo muito difícil. Matheus, mas a gente viu que a Ponte teve volume no primeiro tempo, mas no segundo tomou uma pressão muito forte do Coritiba, que até poderia ter saído daqui com a vitória no segundo tempo. A gente fez um grande primeiro tempo, né? Conseguimos o primeiro gol, mas infelizmente a gente teve um segundo tempo que não foi tão acima como o primeiro. Infelizmente tomamos um gol ali, mas agora é trabalhar e já focar no próximo jogo. Valeu, Matheus Regis. Para fechar, só mais um, Elvis. Desse primeiro jogo da Macaca em casa. Não, mudamos bastante o time. No meu ver, o time jogou bem, correu bem. Pegamos um time que acabou de cair. Orçamento, tudo. O Coritiba está montando time para subir, como a gente também. Dentro de casa, a gente tem que somar pontos. Lógico que a gente queria vitória. Infelizmente não veio, mas também não perdemos. E a chance no segundo tempo, a bola nossa bateu na trave. Trabalhar para o próximo jogo e ganhar fora. Esse é o Elvis, camisa número 10. Os personagens da Macaca, Carlão. Tá aí, a Ponte empatando, eu concordo com o Elvis. Claro que com muita coisa a melhorar, principalmente a parte física, ficou evidente que o Coritiba se sobressaiu, não só pela qualidade, mas também pelo pulmão. E a Ponte vai ter que ter uma outra postura. É claro que o Coritiba é um adversário de uma outra prateleira, a realidade da Ponte hoje é um meio de tabela. Eu acho que um ponto, pelo que o Coxa apresentou para a Ponte Preta, está de ótimo tamanho, é um ponto para ser valorizado nesta campanha de permanência. Eu acho que hoje a gente pode falar ainda numa campanha de permanência, que a Ponte luta aí pelos 45 pontos para ficar na Série B do Campeonato Brasileiro. Um primeiro tempo de bom para a Ponte, primeiro tempo que se sobressaiu, e um segundo tempo de um amplo domínio do Coritiba, por isso 1-1 acaba sendo justo. É claro que a gente vai falar bastante deste resultado, da sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo da Ponte Preta na Série B é quando e contra quem, Antônio Lupe? No próximo domingo, contra o Goiás, também às 6 horas da noite, na Serrinha, no Ailê Pinheiro, em Goiânia, Eliel. E o próximo jogo do Coxa, contra quem? Boa pergunta. Não tenho a informação. Vou te salvar, meu caro Antônio Lupe. O próximo jogo do Coritiba é fora de casa contra o Brusque, como alguém soprou aí na nossa orelha, no dia 28 de abril, às 3h45 da tarde. Um horário maravilhoso para a prática do futebol. Tá certo? Bom, vamos jogando para o jogo de São Paulo. Afinal, nós temos o São Paulo jogando agora contra a equipe do Atlético Goianiense. São Paulo vai vencendo por 2-0. Já perdeu 2,5 caminhões de gols neste segundo tempo. Ainda mais quando passou a ter vantagem também em relação a número de homens em campo. São Paulo está com 11 contra 9 do Atlético Goianiense. Carlos Cabela, amanhã você dá um recado para Guarani e Vila Nova às 9 da noite, hein? Combinadíssimo. Mais uma grande transmissão aqui no futebol da CBN Campinas. Um grande abraço e até lá. Valeu, Carlos Cabelo amanhã tá nessa junto com a Adriana, junto com o Gabi Castro, toda a equipe do Futebol Globo CBN nesta segundona de futebol. E claro que amanhã também toda a equipe vai estar de olho no jogo do SESI contra o Joinville para saber quem vai ser o adversário do Campinas na decisão da Superliga Nacional de Voleibol, Campeonato Brasileiro de Vôlei. No feminino, o Minas foi campeão, venceu o Praia por 3-1 na manhã deste domingão. Jogo de apenas uma partida, não tem essa de 3, de melhor de 3, é apenas uma decisão, e a decisão da Superliga no próximo domingo, dia 28 às 10 da manhã, também em Recife. Vinícius Moura, vem chegando aí, Nilson Belisário, Naldo Araújo, Carlão de Freitas e, claro, Antônio Lupe. Obrigado a todos vocês no CBN Esportes amanhã com Júlio Nascimento e às 4 da tarde comigo no Arena. A gente vai repercutir bastante esta primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o resultado da Ponte Preta e a expectativa para o jogo do Bugre às 9 da noite. Valeu, torcedor! A gente se encontra, boa semana para todo mundo! Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne.